Capítulo 431. Um homem se afogando não deve se agarrar desesperadamente a palhas. Ao ouvir a pergunta de Klein, Enlil deu um pulo de susto ao avaliá-lo cuidadosamente e disse: "Você é mais rico do que eu pensava." Ele imaginou que Sherlock Moriarty levaria pelo menos uma semana para levantar 2.450 libras. "Estou economizando há muito tempo." Klein suspirou em resposta. Enlil assentiu pensativamente. "É tão lucrativo ser um detetive particular? Esta é apenas uma identidade que torna as coisas convenientes. Se você não encontrar uma grande recompensa, será de 200 a 300 libras por ano", disse Klein francamente. Enlil olhou para ele e perguntou casualmente: "Então, o que você realmente faz?" "Rapidamente, e a maioria deles são áreas cinzentas que beiram a violação da lei." "Você, um vampiro, está falando comigo sobre quebrar a lei? Parece que você está ansioso para ganhar dinheiro rápido." Klein sorriu. "Aceite algumas missões relativamente perigosas. Se você não tem medo da morte, pode tentar." Enlil calou a boca e só depois de muito tempo disse: "Venha me encontrar à noite. Vou levá-lo até a loja do vendedor." Que vampiro obediente! Klein estava prestes a concordar, mas de repente achou inseguro. E se o vendedor ficar pensando ao ver todo o dinheiro? E se ele não tiver os ingredientes correspondentes do Beyonder e estiver tentando me enganar para cometer um roubo? Enlil pode ser confiável, mas não necessariamente o vendedor que ele está apresentando. Tenho que encontrar uma desculpa para fazer uma adivinhação acima da névoa cinza para confirmar o grau de perigo. Sim, não há necessidade de ser tão complicado. Existe uma maneira melhor. Depois de pensar um pouco, Klein virou a cabeça para olhar para Enlil. "Não, vá sozinho. Darei a você 1.000 libras como depósito e você trará os 2 ingredientes para Harvest Church. Após a confirmação, pagarei o saldo restante." Acredito que o vendedor aceitará este método. Isso mostrará o crédito de um nobre sanguíneo. Ao ser lisonjeado, Enlil inconscientemente ergueu o queixo. Não há nenhum problema com esta forma de negociação. Dizendo isso, ele soltou uma risada. "Você tem medo de que a outra parte não cumpra a sua palavra? Você se sente mais à vontade na Harvest Church?" Claro, qualquer um se sentiria seguro ao ver uma mãe terra abençoada ao lado, com mais de 2,2 metros de altura e músculos excepcionalmente firmes. Klein sorriu e apontou para o padre Travisquet. As pessoas que podem lidar com ele não se importariam de 2 a 3.000 libras. O rosto de Enlil escureceu e ele bufou. "Você não está preocupado que eu roube o depósito de 1.000 libras?" Klein casualmente olhou para frente. "Por que eu deveria me preocupar? Você voltará aqui todos os dias, tornando mais fácil encontrá-lo, e uma criatura viva e como um vampiro seria vendida por mais de 1.000 libras." Enlil, que havia sido atingido em um ponto dolorido, murmurou exasperado, animado. "Você entendeu? Sanguinário. Além disso, não me chame de criatura." Klein riu e não disse nada enquanto esperava que Enlil se acalmasse. "Faremos do jeito que você pediu." Finalmente, Enlil estendeu a mão e esfregou as têmporas. Klein imediatamente pegou o envelope que havia recebido naquela manhã e o entregou a ele junto com a pilha de dinheiro no valor de 1.000 libras. "Vejo você aqui às 8 da noite." Depois de contar as notas e depois de confirmar que não havia engano, Enlil cautelosamente deu uma olhada no padre Travisky e disse em voz baixa: "Senhor de um deus maligno conhecido como louco. Mal. Você, F." Por dentro, Klein quase soltou um palavrão. Ele respondeu com a expressão mais normal: "Muitas pessoas estão procurando por crentes do louco recentemente. Você está planejando se juntar a eles para obter a recompensa relevante?" Enlil suspirou e disse: "Não, estou apenas considerando se devo pedir a esse deus maligno ou a alma maligna para me ajudar a dissipar a sugestão psicológica. Como você sabe, os rumores que circulam incluem seu nome honorífico específico e, como desde que seja convertido em Hermes ou Hermes antigo, é possível obter uma resposta. O que você sabe sobre ele? Quanto dano ele trará aos seus crentes? Ele mudará os crentes à força visualizações? Embora aponte para mim, ainda tenho que dizer. Meu querido amigo vampiro, você é como um homem se afogando, agarrando-se desesperadamente a palhas." Sentindo uma mistura de emoções, Klein disse: "O louco é muito misterioso. Até hoje, além das notícias que você já conhece, ninguém sabe de sua situação detalhada. Por exemplo, quão vasto é seu clero,
Ou que tipo de rituais de oração correspondentes existem? O que me intriga é que você não está considerando os dois de seus vampiros, o ancestral de Sanguine, a antiga deusa Lilith. Contanto que o ritual esteja correto e as oferendas sejam apropriadas, ela ajudará você a dissipar a sugestão psicológica. Enlene recostou-se ligeiramente e olhou para frente, sem dizer nada por vários segundos. Ele pareceu instantaneamente ficar mal-humorado. Após um breve momento de silêncio, ele disse em voz baixa, antes do cataclismo, o ancestral raramente respondia às orações. Apenas algumas circunstâncias especiais nos permitiram obter a ajuda dela. Isso não inclui a remoção de um psicológico deixa. Nas lendas da Cidade de Prata, a antiga deusa Lilith, que representava a lua, já teve sua autoridade retomada pelo Criador desperto, ou talvez tenha caído em alguma batalha entre os deuses antes. Então, quem é aquele que ocasionalmente responde aos apelos dos sanguíneos? A lua primordial. Klein pressionou deliberadamente, então, ainda há lua primordial para orar. Muitos Beyonders subterrâneos têm rituais que emprestam seu poder. Isso se refere principalmente ao Xamã King e às criaturas biológicas correspondentes. Klein acrescentou anteriormente. Os lábios de Enlin tremeram, mas ele não falou porque havia um medo indescritível em seu rosto. Depois de muito tempo, ele disse solenemente, eu suspeito que a lua primordial foi personificada por algum deus maligno ou um demônio de alto nível. As pessoas que rezam para ele geralmente experimentam mudanças, tornando-se cruéis, loucas e até mesmo cheias de desejo. E os demais, principalmente com os sanguíneos, há uma chance maior deles perderem o controle e se tornarem verdadeiros monstros. Era uma vez uma poderosa sanguinária que tentou rezar devido a algum perigo, mas acabou se transformando em um naco de carne que só sabe acasalar e reproduzir. Ela, junto com touros, carneiros, garanhões, ratos e até plantas e roxas, deu à luz um estranho descendente após o outro. Cada um deles desenvolveu sua própria espécie de monstro. Felizmente, ela foi rapidamente eliminada junto com seus descendentes. A lua primordial é assim tão perigosa? Não havia menção disso no livro dos segredos. Os pensamentos de Xamã King Klarman foram corrompidos. Felizmente, eu apenas me referi, modifiquei e rezei para mim mesmo. O coração de Klein disparou de medo como resultado da descrição de Enlilith. Isso o fez perceber que as existências ocultas além das 7 divindades não eram tão confiáveis. Exceto eu. Ele suspirou. Naquele momento, Enlil sorriu amargamente e disse, se os efeitos negativos trazidos pelo louco não são tão grandes, rezar para ele pode ser algo a se considerar. O único efeito é que você pagará uma certa quantia de dinheiro por isso. Para manter sua imagem, Klein só poderia dar um tapinha no ombro de Enlil e desenhar um emblema sagrado triangular em seu peito. É muito perigoso rezar para uma existência oculta que você não conhece. Se você está pensando nisso, pode muito bem escolher uma fé entre as 7 divindades de sua preferência. Elas não afetarão sua vida diária e não fazer você abandonar suas bonecas. Se realmente não há outro jeito. Enlil de repente se viu mais calmo do que esperava. Klein não demorou. Ele abriu caminho para o corredor e saiu da Arvest-Church. Olhando para o céu enevoado, ele começou a pensar no que fazer a seguir. Não havia dúvida de que seu foco atual era economizar dinheiro e encontrar os ingredientes. O lado do pequeno sol precisa se estabilizar um pouco mais. Para evitar que ele seja suspeito novamente, usarei o método de livrar a corrupção mental de um rampager como o pagamento prometido. O cabelo do Deepseanaga pode ser confiado ao senhor enforcado. Vou ter que confiar em mim mesmo para a característica da sombra de pele humana. Não houve nenhuma informação relevante de Enlil e do Olho da Sabedoria, Sr. Stanton, por mais de um mês. Vou ter que tentar canais diferentes. Sim, já faz muito tempo. É provável que o Beyonder de alta sequência da Rose, Shoaloftold não esteja monitorando o Bravehearts Bar tão de perto. Vou visitá-lo à noite e ver se consigo entrar em contato com a senhorita Sharon e Marik. Klein rapidamente teve uma ideia. Para ir ao Bravehearts Bar, ele tinha que ir primeiro a Astborg e trocar de roupa de trabalhador no apartamento de um quarto que também alugava na Black Palm Street. Enquanto pensava nisso, Ellie caminhou em direção à parada de carruagens no lado oposto da estrada. Westborough, dentro do cemitério Grimm. Forswell, que usava um chapéu preto com véu, caminhava silenciosamente ao lado de Dorian Gray, um membro da família Brown.
Ela o acompanhou para colocar flores nos túmulos de Lawrence, Aulis e companhia. Enquanto caminhava silenciosamente, seus pensamentos estavam completamente focados no ingrediente Beyonder, a bolsa estomacal do devorador de espíritos. Ela sabia que já havia digerido a poção do aprendiz e, desde que conseguisse a bolsa estomacal do devorador de espíritos, ela se tornaria uma Trickmaster. No entanto, ela acabou por não ter as pistas relacionadas a isso, e Tsun, que ela tinha mais expectativas em poder ajudá-la, não se atreveu a realizar um ritual ou convidar amigos para caçar devoradores de espíritos por causa do que havia acontecido antes. Para avançar o mais rápido possível e escapar da maldição da lua cheia, ela até pediu ajuda ao Senhor Louco, esperando que seu abençoado pudesse ajudá-la a encontrar os ingredientes. No processo, ela revelou que havia publicado seu novo livro e estava prestes a receber uma taxa fixa pelo livro, a fim de provar que tinha poder suficiente para comprá-lo. Ela não temia que sua verdadeira identidade fosse conhecida pelo Senhor Louco, porque ela acreditava que o Senhor Louco claramente sabia disso. No ambiente isolado, silencioso e frio, Force e Dorian pararam no túmulo de Lawrence. Olhando para a foto tirada após sua morte e lendo o epitáfio, ele é um bom professor. Dorian Gray permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de suspirar. Que ironia! Por quê? Force perguntou surpreso. Ela tinha ouvido Lawrence mencionar que ele era professor de escola pública em Constante City, Mid-Seazire, e foi por isso que ela usou tal epitáfio. Isso não tem nada a ver com você. Tem a ver com a nossa família. Dorian deu uma risada autodepreciativa e se abaixou para colocar as flores. Depois de endireitar o corpo, ele olhou para frente e de repente falou: Force, você quer se tornar um Beyonder? O tipo que descrevi em minha carta. Capítulo 432, Criaturas contratadas. A pergunta de Dorian Gray não surpreendeu Force. Ela havia se preparado depois de manter contato com ele no mês anterior e até pediu ao experiente senhor enforcado do Tarot Club para decidir que tipo de expressão e reação ela deveria usar diante da pergunta. Existem realmente esses Beyonders? Force perguntou surpreso. Dorian assentiu gentilmente. Sim. Ele olhou em volta para se certificar de que não havia ninguém por perto, então caminhou até uma árvore com folhas caídas e pressionou a mão nela. A figura de Dorian de repente ficou borrada, como se fosse um reflexo na água. Quando ficou claro, ele já havia aparecido atrás da árvore, sua postura imutável. Oh Deus! Isso é realmente incrível. Lembrando-se dos ensinamentos do Senhor enforcado e da Senhorita Justiça, sua boca se abriu em um semicírculo enquanto ela exclamava. Dorian voltou, sorriu e perguntou: Você quer se tornar um Beyonder? Force ficou em silêncio por um momento antes que ela respondesse excitadamente. Sim. Agora que ela finalmente seria um membro periférico da família Abraham, muitas coisas seriam muito mais fáceis para ela no futuro. Seu coração estava cheio de alegria genuína. Dorian riu antes de tornar sua expressão grave, perguntando com toda a seriedade: Você está disposto a ser meu aluno? Force assentiu. Sim. Dorian soltou um suspiro de alívio e então fez um comentário autodepreciativo. Eu não sou um bom professor, eu até ensinei um. Não precisa mais falar do passado. Resumindo, não criei expectativas muito altas. Depois de considerá-lo durante esse período de tempo, ele decidiu aprender com suas experiências e lições anteriores. Ele não contou a Force a situação em relação à família Brown e apenas tratou o relacionamento deles como de professor e aluno. Dessa forma, ele não precisava se preocupar com a outra parte cobiçando os poucos itens místicos restantes de sua família. Não, suas explicações sobre misticismo são excelentes, realmente, Sr. Gray. Não, professor. Force rapidamente confirmou a relação entre eles. Dorian olhou para a lápide, balançou a cabeça e exalou. Eu não estava planejando receber mais alunos, mas seu nobre caráter me contagiou. Se nada inesperado acontecer, posso lhe dar a poção correspondente hoje. Hoje? Perguntou Force, surpreso. Quando ela foi à estação de Baclum para pegar Dorian Gray, ela notou que ele carregava apenas uma mala muito pequena, apenas o suficiente para uma muda de roupa. Não havia nenhuma evidência de que ele tivesse algum ingrediente do Beyonder nele. Ele tem seus próprios recursos e canais em Baclund, aqueles que pertencem à família Abraham. Force deu um palpite vago. Seu plano original era contar com a inconveniência da distância entre eles para vender os ingredientes do Beyonder para a poção do aprendiz e, em seguida,
Dizer a ele que ela havia avançado com sucesso para se tornar um Beyonder. Dessa forma, ela conseguiu uma quantia considerável em dinheiro, além de evitar a trágica consequência de tomar novamente a poção do aprendiz e ter que gastar tempo para digeri-la. Sim. Sem explicar, Dorian apontou na outra direção. Vamos ver Laubero e Aulisa primeiro. Fazendo uma curva, eles deixaram o cemitério Grimm e voltaram para casa em Sherwood que Forsyth haviam alugado. Há cerca de um mês, Shield, que havia avançado para xerife, saía cedo e voltava tarde todos os dias para saldar suas pesadas dívidas. Ela estava se esforçando para conseguir todas as recompensas que podia, então não havia dúvida de que ela estava na casa por volta do meio-dia. Existe uma sala silenciosa. Dorian olhou em volta casualmente. Bastante. Forsyth levou sua nova professora para a sala de atividades no primeiro andar. Dorian circulou pela sala, verificou os arredores e pediu a Forsyth que acendesse uma vela misturada com um pedaço de sândalo vermelho escuro. Fechou a porta e puxou as cortinas. Ele caminhou até a vela e pegou 2 frascos de óleo essencial e alguns pós de ervas comuns. Segurando um ritual? Não deveria haver 3 velas. Forsyth observou, curiosamente de lado e não abriu a boca precipitadamente, como se estivesse atordoada com a atmosfera. Depois de terminar a primeira parte do ritual, Dorian deu um passo para trás e, com uma expressão séria, mudou para a linguagem do antigo Hermes. Eu invoco em meu nome corpos espirituais especiais vagando pelos reinos superiores, a criatura do vazio que adora música, o companheiro de contrato de Dorian Gray Brown. Hoje, houve uma súbita rajada de vento na sala de atividades e, com uma voz soluçante, as chamas tremeluzentes das velas foram tingidas com um tom azul profundo. Os anéis de luz rapidamente se espalharam, formando uma porta que estava além do conceito de normalidade. Uma bola de objetos semi-ilusórios e meio corpóreos voou do fundo do círculo de luz. Todo o seu corpo era colorido de um branco leitoso. Não havia olhos, nariz, braços ou pernas ao redor dele. Apenas uma abertura que se assemelhava a uma boca se abriu em sua superfície. Dorian sorriu, abriu a boca e começou a cantarolar uma suave canção de niná popular. A bola balançou para a esquerda e para a direita, parecendo extremamente satisfeita. Depois que ele terminou de cantarolar, Dorian estendeu a mão. Mammoth, dê-me os itens que depositei com você anteontem. A bola saltou para cima e para baixo enquanto seu corpo inchava de repente enquanto abria sua boca extremamente larga. Então, cuspiu 2 ingredientes do Beyonder que tinham brilhos estranhos. E pensar que isso pode ser feito. Forsyth olhou surpreso. Dorian pegou os principais ingredientes da poção da aprendiz, cancelou a convocação e encerrou o ritual. Ele virou a cabeça e sorriu para Forsyth. Mesmo no mundo espiritual, criaturas vazias como Mammoth são extremamente raras. Em circunstâncias normais, os rituais de convocação não apontarão para elas. Um ancião de uma sequência suficientemente alta deve entrar no mundo espiritual e, após um longo período de busca, fazer um contrato com um deles, permitindo que os descendentes subsequentes concluam um ritual de invocação com o nome correspondente. Depois que a criatura do vazio chega, um novo contrato pode ser feito, tornando-os intimamente conectados a si mesmo e não mais invocáveis por outros. Então é assim. Parece interessante. Forsyth disse do fundo do coração. Ela não podia deixar de olhar para o futuro. Se eu não considerar a maldição da lua cheia, ou como os Beyonders comuns estão sendo suprimidos e constantemente enfrentando o perigo, explorar este mundo maravilhoso seria a coisa mais deliciosa. Espero que um dia eu possa realmente vagar pelo mundo espiritual. Dorian respondeu com uma risada. A maior habilidade de Mammoth é engolir muitos itens em sua barriga sem causar nenhum dano. É o equivalente a um depósito móvel oculto que quase ninguém consegue encontrar. Claro, ele não pode armazenar muito, pois seu estômago tem espaço limitado. Além disso, ele não gosta de pessoas sem talento musical. Ele rejeitaria assinar um contrato com essas pessoas. Pelo menos eu sei tocar lira. Assim que Forsyth deu um suspiro de alívio, Dorian a instruiu a pegar uma panela preta para ensopado. Percebendo que ele estava prestes a preparar a poção ali mesmo, ela manteve sua expressão, mas seu coração estava rezando freneticamente por um acidente. Não quero beber a poção do aprendiz de novo. Isso perderia muito tempo. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria sido mais honesto. É tarde demais para dizer a verdade. O professor Gray deve ter tentado uma tentativa de adivinhação,
Mas o resultado sofreu interferência. Confessar agora significaria que há uma pessoa poderosa me apoiando, me instigando. No meio de seus pensamentos, ela viu Dorian se virar e entregar a ela um frasco da poção borbulhante. Bebe, você se tornará um Beyonder, disse Dorian em um tom plano, mas muito sedutor. Então ele a tranquilizou, não se preocupe. Não haverá nenhum problema comigo aqui. Ok. Forceou os dentes, recebeu a poção de aprendiz e bebeu tudo de um só gole. Ao mesmo tempo, um pensamento surgiu em sua mente: honestidade é a melhor política. A carruagem parou em Eastborough. Klein, caminhando com uma bengala e um chapéu, entrou na espaçosa favela em um bairro relativamente decente. Enquanto avançava, viu duas figuras familiares emergirem do apartamento relativamente limpo à sua frente. Eram meninas, uma de 17 ou 18 anos, a outra de 15 ou 16 anos, filhas da lavadeira, Liv, Freja e Daisy. Este último já havia sido sequestrado por Capim e foi resgatado pelo Imperador Negro. Daisy também viu Klein e sorriu alegremente. Boa tarde, detetive Moriarty. Klein sorriu e acenou com a cabeça antes de perguntar, perplexo: Daisy, você não tem escola primária pública para frequentar? A pedido de repórteres como Mick Giuseppe do Impulso da Igreja de Evernich, o governo de Beaclund estabeleceu um fundo de caridade com o espólio de capim, especificamente para ajudar mulheres e famílias que foram feridas por capim. A família de Daisy aproveitou a oportunidade para se mudar de um apartamento miserável em um ambiente com pouca segurança para os arredores de Eastborough. Mudaram-se de um cômodo para dois, separando a área de serviço do local onde comiam e dormiam. Além disso, Daisy recebeu uma bolsa de estudos para frequentar uma escola primária pública e ficou encantada com o fato de o fundo de caridade ser responsável por suas mensalidades e refeições que custavam 3 pence por semana. O que intrigou Klein foi que a escola primária pública só tinha folga aos domingos, então Daisy não deveria estar aqui naquele horário. A escola é muito próxima. Aproveitei o intervalo da tarde para voltar e ajudar Freja a levar a roupa lavada e seca para um cliente. Ela e a mãe não aguentam a carga de trabalho, respondeu Daisy francamente. O efeito imediato de ela ir para a escola foi que a quantidade de roupa que Liv e Freja podiam lavar todos os dias diminuiu, obviamente diminuindo a renda familiar. Se não fosse pela ajuda de Mick ao solicitar uma bolsa da instituição de caridade, eles não seriam capazes de manter suas vidas atuais. Portanto, não havia dúvida de que Freja não conseguiria entrar em uma escola pública de ensino fundamental e, quando Daisy e Klein conversavam sobre isso, seus olhos se enchiam de inveja e dor indisfarçáveis. Apesar de ainda não ter 18 anos, tudo o que ela podia fazer era observar silenciosamente sua irmã frequentar a escola. Klein notou esse detalhe e deliberadamente lembrou a Daisy: você realmente deveria saber que a sua mãe e Freja estão passando por momentos difíceis. Trate-as bem. Daisy assentiu com seriedade e disse: já pensei nisso. Quando as coisas se acalmarem, ensinarei a Freja o que aprendi durante o dia, à noite e aos domingos. Serei sua única tutora. Os olhos de Freja piscaram de repente, e ela não pôde deixar de abaixar a cabeça. Bom, muito bom, Klein a elogiou antes de se despedir deles de bom humor, e ele virou para outra rua. Ele foi a Black Palm Street para trocar de roupa de trabalhador e, logo após sair do apartamento onde alugava um quarto, viu um velho de meia-idade se aproximando. Ele perguntou com um rosto bondoso: Senhor, você já ouviu falar do Criador Original? Capítulo 433 Vendedor de Inteligência. O Criador Original? Klein ficou atordoado por um momento e então imediatamente pensou na informação que o velho coleiro havia lhe dado anteriormente. Recentemente, havia pessoas pregando a fé do Criador Original em Eastborough, na área das docas no Distrito Industrial. Isso impulsionou a crença de que ele realmente não havia falecido e que existia no corpo de cada ser humano e de cada objeto. Contanto que alguém servisse a ele de todo o coração e louvasse ele, então não apenas seus crentes seriam redimidos após a morte, mas também entrariam em seu reino. Eles também sofreriam grandes melhorias em sua vida atual, por exemplo, tendo carne quente para comer todos os dias. Isso estava muito próximo da teoria da Ordem Aurora sobre o Criador Mutante, então Klein decidiu que era a organização secreta que estava por trás disso. Ele sentiu que eles começaram a valorizar a grande maioria dos pobres após o incidente de La Nevus. Eles já se desenvolveram com tanta arrogância a ponto de solicitar pessoas nas ruas. Klein hesitou. Respondeu: já ouvi falar disso.
O bem vestido homem de meia idade imediatamente revelou um sorriso. Então, você sabe sobre o apocalipse que se aproxima. Você sabe que o Criador original criará um santuário para proteger seus crentes. Por um momento, Klein pensou em seguir o fluxo e ser inoculados para se infiltrar lentamente na organização periférica da Ordem Aurora, a fim de reunir as evidências e pistas apropriadas para se vingar deles por procurarem os crentes do louco. Mas depois de uma consideração cuidadosa, ele sentiu que era muito perigoso. Era algo cansativo e trabalhoso para ele fazer sozinho, sem nenhuma certeza de sucesso. No final, ele decidiu informar o Machinery Vermin sobre a situação atual e deixar para as organizações oficiais cuidarem. Depois de pensar no problema, a expressão de Klein imediatamente escureceu. Eu não sei e não quero saber. Ele avançou, sacudindo o homem de meia idade e ignorando seus gritos. Ao sair de Astborog, ele observou atentamente e descobriu que os trabalhadores que haviam perdido seus empregos devido ao período de entre-safra e as melhorias de eficiência das máquinas têxteis estavam agrupados. Eles estavam sendo consolados e ouvindo as pregações de pessoas de identidades desconhecidas. As investigações de Astborog, da área portuária e do distrito industrial foram concluídas há 2 meses. Porque as 3 igrejas e o parlamento ainda não produziram medidas concretas. A importância que eles deram a esta questão deve ter aumentado. É impossível que eles não percebam a situação atual. Isso é uma armadilha para peixes maiores. Isso é muito arriscado e pode facilmente sair do controle. Enquanto Klein satirizava, ele enfiou o boné na cabeça enquanto saía de Astborog e ia direto para a área de Backlund Bridge. Ao meio-dia, o Bravehearts Bar acabara de abrir e quase não havia bêbados presentes. Apenas os trabalhadores próximos e ocupados entravam e comiam um almoço simples. Klein se misturou com eles e gastou 10 pence em pão de trigo com a linguiça de porco e um copo de cerveja Souville, fazendo-se parecer bastante rico. Depois de encher o estômago vagarosamente e terminar a cerveja, ele olhou para o barman. Kaspar Skalinin está aqui? Ele planejava reabastecer um pouco da sua munição comum enquanto estivesse aqui. O barman olhou para ele. Parece que você não vem aqui há algum tempo. Kaspars está morto. Dizem que ele estava um pouco inquieto durante o sono à noite, enrolando-se em um pacote apertado e sufocando-se no final. E, eu realmente não acredito que esse tipo de coisa aconteceria. Eu já só ouvi falar dessas coisas em histórias de fantasmas, mas é o que dizem aqueles cachorros preto e branco. Cachorros preto e branco se referiam aos policiais que usavam uniformes xadrez preto e branco. Sufocando-se até a morte. Isso soa como misticismo. Foi porque o Beyonder de alta sequência da escola de pensamento rosa foi incapaz de encontrar a senhorita Sharon e Mariki, portanto, eles escolheram matar alguém para descarregar sua raiva. Onde está o rolamento de ser um Beyonder de alta sequência? Nesse caso, Kaspars não conseguiu entrar em contato com a senhorita Sharon. Talvez eles já tenham saído de Backlund e Kaspars não estava preparado para os perigos do mundo Beyonder. Se fosse eu, não teria voltado a Bravehearts Bar. Eu teria pegado todo o dinheiro que economizei e iria para outra cidade para uma mudança de ambiente. No entanto, em circunstâncias normais, um Beyonder de alta sequência não lidaria especialmente com pessoas comuns. No máximo, eles forçariam um ritual de mediunidade sem considerar os efeitos posteriores. Como esperado da autoindulgente escola de pensamento rosa. E pensar que um Beyonder de alta sequência realmente faria uma coisa dessas? Embora surpreso, Klein também sentiu pena do traficante de armas do mercado negro. O barman limpou um copo e continuou, se você quiser comprar alguma coisa, há um novo revendedor. Quem? Klein perguntou de passagem. Velho. Ele está na sala de bilhar 3, disse o barman sem erguer os olhos. Klein imediatamente se levantou, caminhou lentamente em direção àquele lugar familiar e bateu na porta destrancada. Entre. Uma voz soou. Esta voz soa um pouco familiar. Klein abriu a porta e olhou para dentro. Em pé ao lado da mesa estava um menino que não parecia muito velho. Ele vestia um sobretudo velho, um chapéu coco marrom e tinha olhos vermelhos brilhantes. Era Ian, que Klein conheceu quando chegou a Backlund. Naquela época, ele foi encarregado do caso do desaparecimento do detetive Israel e acabou envolvido no conflito sobre os manuscritos de uma máquina de diferença de 3ª geração. Ele foi forçado a pagar um alto preço para que o Senhor da Aurora, Order matasse o embaixador Intis que foi enviado ao reino de Luen, Bakerland Geamadan. É você,
Detetive Moriarty? Ian se assustou. Ele havia deliberadamente colocado 2 bigodes acima da boca para parecer mais velho. Klein sorriu ao entrar na sala de bilhar e fechou a porta ao passar. Muito tempo sem ver. Ele ficou inicialmente surpreso por Ian ter aparecido aqui e se tornado um traficante de armas no mercado negro, mas depois pensou nos detalhes por trás do assunto e descobriu que fazia sentido. Klein sendo capaz de ir ao Brave Arts Bar e encontrar Caspar Scalenin foi tudo graças à apresentação de Ian. Este adolescente definitivamente tinha algumas conexões por aqui. Sim. Ian enxugou sua expressão chocada e murmurou: eu fui para Pritz Arbor por 2 meses e achei esses caras tão selvagens e cruéis. Eles não tinham o menor pudor ou amor por crianças, então não tive escolha. Mas voltar para Backlund e fazer o que eu fazia bem. Quando Caspars morreu, decidi mudar de carreira. Antes que Klein pudesse dizer qualquer coisa, ele acrescentou: senhor detetive, sempre tive em mente que ainda devo a você 2 pedidos. Não há necessidade de explicar muito, nem me importa o que você fez no passado, embora eu sempre tenha pensado que sua fuga do Mi-9 era suspeita, não me importei muito com isso. Klein pegou um taco, gesticulou e disse: além de negociar com armas do mercado negro, você parece estar vendendo informações? Sim, Ian respondeu muito calmamente. O que você quer saber? É grátis. Muito direto. Sentindo-se culpado pelo que aconteceu comigo anteriormente, Klein empurrou o taco para a frente e acertou a bola, mandando uma bola vermelha direto para a caçapa do meio. Sem um traço de polidez, ele endireitou o corpo e disse: recentemente, todo mundo tem procurado pelos crentes do louco. Há muitas recompensas disponíveis. Que notícias você tem? Ian pensou por um momento e disse: nada. Eu até suspeito que o louco tem algum crente, já que ninguém consegue encontrar nenhuma pista. Isso é o que você chama de explodir com um canhão. Klein deu uma risada silenciosa e autodepreciativa antes de se virar para perguntar: além disso, há outra recompensa. As pessoas estão procurando por um palestrante chamado Azik Gers. Eu gostaria para saber quem estava por trás da recompensa, para determinar se eu deveria me envolver nisso. Procurar pessoas consome muito tempo. Ian não respondeu diretamente, ele examinou os arredores e baixou a voz. Mi-9. Mi-9? Não é o episcopado luminoso. Parece que realmente foi arranjado por Ince Zanguil. Ele está tentando criar conflito entre o Sr. Azik e o Mi-9? Talvez ele conheça algum segredo do qual não deveria saber. Uma série de pensamentos passou pela mente de Klein. Finalmente, ele sorriu e disse: parece que não preciso me preocupar com o fato de a recompensa ser falsa, mas temo que as circunstâncias do motivo pelo qual Azik Gers está sendo perseguido pelo Mi-9 sejam porque ele conhece algum segredo. Nesse caso, o dia em que eu obtiver a recompensa pode ser o último dia da minha vida. Ian abriu as mãos. Não tenho certeza sobre isso. Mas você pode fornecer apenas pistas. Boa sugestão. Sem fazer mais perguntas, Klein gastou 5 soli, reabasteceu parte de sua munição comum e saiu do Brave Arts Bar. Ele subiu na carruagem alugada e olhou pela janela para o tempo sombrio. De repente, ele se sentiu um pouco melancólico. Caspar Scalenin está morto, o que também significa que a senhorita Sharon e Marique desistirão desta base. Como eu só posso contatá-los unilateralmente, será difícil encontrá-los. A menos que eles encontrem algumas dificuldades que requeram minha ajuda, ou tenham chegado ao estágio de lidar com o espírito maligno enterrado nas ruínas. Caso contrário, provavelmente não os encontrarei novamente. Embora eles não possam ser considerados amigos, nós cooperamos um com o outro 2 vezes. Eu poderia interagir com eles como um Beyonder sem esconder meu rosto. Agora, há 2 pessoas a menos de tais pessoas. Se não fosse o apóstolo do desejo, eu teria apenas uma esquisitice como a vampira em Lilith, com quem posso falar sobre misticismo sem nenhum disfarce. Agradecidamente. Agradecidamente. Enquanto ele suspirava silenciosamente, uma voz etérea de repente soou em seus ouvidos. Existe alguma coisa? Klein estremeceu instantaneamente só quando viu quem estava sentado à sua frente e soltou um suspiro de alívio. Ele riu exasperado e disse: senhorita Sharon, você sempre aparece assim de repente. Vestida com um vestido real gótico e um chapéu preto combinando, Sharon estava sentada silenciosamente do outro lado da carruagem, seu rosto pálido como sempre. Vou bater na janela da próxima vez. Sharon assentiu sem emoção.
Ela não repetiu a pergunta, mas olhou calmamente para Claire de maneira reservada. Bater na janela de repente. Isso é igualmente assustador. Claire não estava com pressa de mencionar o assunto sobre a sombra de pele humana e, em vez disso, perguntou: o Beyonder de alta sequência foi embora? Sim, Sharon disse concisamente. Claire ficou um pouco aliviado quando ele alertou: também pode ser uma armadilha. Ao dizer isso, lembrou-se de algo e acrescentou rapidamente: terminei de ler o livro dos segredos e obtive as informações correspondentes de outras fontes de que rezar para a lua primordial é propenso a problemas. É melhor não tentar. Tudo bem. Sharon não perguntou por quê. Ela parou por um segundo e disse com uma voz etérea: a lua primordial e o deus acorrentado parecem ser aqui inimigos, porque eles podem trocar sequências. Ou pode haver outras razões? Claire pensou enquanto dirigia a conversa para o que realmente importava. Senhorita Sharon, você conhece algum lugar com a característica de uma sombra de pele humana? Como uma marionete, Sharon ouviu em silêncio antes de acenar com a cabeça. Sim. Capítulo 434, Tumba e recompensa. Ela sabe? Claire ficou radiante e perguntou, rapidamente, onde? Em seu coração, ele já estava preparado para pagar a taxa de consulta. Sharon sentou-se lá sem se mexer e disse, como uma boneca falante: em uma das reuniões que Marique participou, alguém uma vez descobriu a tumba de um antigo nobre. Eles exploraram a periferia, mas não ousaram se aventurar fundo, mas havia vestígios de atividade de sombra de pele humana. Eles esperavam recrutar uma equipe forte o suficiente para explorar completamente a tumba e dividir os objetos de valor igualmente. Para buscar ajuda em uma reunião de Beyonders que não se conhecem, como todas as partes podem garantir a credibilidade uma da outra. E se não houver tumba alguma e for apenas uma armadilha? Claire pensou rapidamente e perguntou em resposta: eles conseguiram? Sim, Sharon, respondeu simplesmente. Isso. Claire temporariamente não investigou os detalhes. Ele suprimiu a voz para evitar ser ouvido pelo motorista da carruagem. E então? Depois disso, eles nunca mais apareceram, relatou calmamente Sharon. Um dos membros era amigo de Marique e desapareceu completamente depois disso. Sem esperar que Claire perguntasse, ela continuou a falar com sua voz etérea. Marique encontrou alguns dos pertences de seu amigo. Eu usei o método de adivinhação para rastreá-los até o It Clifton, e encontrei uma entrada escondida para a tumba na curva do rio Stratford. O amigo de Marique estava lá dentro, mas ele já estava morto. Você entrou? Claire deixou escapar. Não, eu determinei usando outro método, explicou Sharon. Aquela tumba me deu uma sensação de grande perigo. Não tentei explorá-la. Nesse ponto, ela olhou para Claire com seus olhos azuis. Sem a ajuda de um Beyonder de sequência 4 ou um artefato selado de nível correspondente, seria melhor não se aventurar profundamente naquela tumba. Até você acha isso muito perigoso. Não preciso ir além da névoa cinza para adivinhar para saber o quão assustador é. Claire olhou para o chão da carruagem e pensou por alguns segundos. Você sabe a qual túmulo nobre antigo pertence? Sharon não parou em sua resposta. Seu sobrenome é Amon. Amon. Um membro da família daquele Amon que possuiu o corpo de Litlisum e quase se esgueirou para um espaço misterioso acima da névoa cinza. Claire usou sua habilidade como palhaço para controlar a leve contração de suas pálpebras. Ele perguntou perplexo, tem certeza? Nesse momento, uma figura apareceu em sua mente, um manto clássico preto, um chapéu pontudo combinando, uma testa larga, um rosto magro, olhos negros, cabelo preto e um monóculo de cristal. O cabelo loiro claro de Sharon brilhava através da névoa como uma pintura a óleo desenhada por um mestre, e ela disse em seu tom monótono de sempre, de acordo com os itens obtidos na exploração inicial. Membro da reunião especializado em história antiga determinou que o dono da tumba veio da dinastia Tudor da Quarta Época. O nome de família é Amon. Realmente é a família Blasphemers da Quarta Época. Esta família não é amaldiçoada como a família Abraham, nem foi destruída diretamente pela igreja de uma certa deusa como a família Antígono. De acordo com o desempenho especial e poderoso que Amon mostrou na Cidade de Prata, a situação desta família pode ser comparável à de Zaratu. Eles foram todos transmitidos secretamente, com a presença de Beyonders de alta sequência entre suas fileiras, talvez até com anjos poderosos. Eles protegem certos segredos cruciais, como as coordenadas da Terra Esquecida de Deus.
O perigo de uma tumba deixada por tal família pode ser imaginado. Talvez Amon possa pegar emprestado o poder de certas mudanças para lançar seu olhar da distante terra abandonada de Deus. Não posso usar a perspectiva de um Beyonder de sequência baixa ou média para deduzir o terror de um semideus. Klein não pensou muito antes de negar a possibilidade de explorar o túmulo da família Amon. Ligeiramente desapontado, ele olhou para Sharon. Esse lugar é o único lugar com uma sombra de pele humana. Sharon balançou a cabeça. Não. Oh! Os olhos de Klein brilharam e ele assumiu uma postura de escuta. Sharon disse, com a voz inalterada, eu participei de uma reunião. Um Beyonder prometeu que, desde que alguém completasse uma missão dada por ela, ela satisfaria qualquer pedido razoável. Quando se trata de ingredientes, é limitado aos abaixo. O dos ingredientes do Beyonder de alta sequência. Em outras palavras, ela pode dar qualquer ingrediente Beyonder abaixo dos Beyonders de alta sequência. O primeiro pensamento que veio à mente de Klein foi, ela está se gabando. Mesmo para a igreja da meia-noite, apenas a catedral sagrada, ou em outras palavras, a catedral da serenidade, possuiria tal possibilidade. Muitos desses ingredientes não eram comumente necessários porque não eram necessários. Ao ouvir a pergunta de Klein, Sharon respondeu calmamente, ela é um Beyonder de alta sequência. Beyonder de alta sequência? Não é de admirar. Isso estaria no nível dos membros de alto escalão das igrejas ou organizações secretas. Mesmo que não pertençam a nenhum partido, eles ainda construiriam sua própria facção. No entanto, a promessa de qualquer tipo de ingrediente Beyonder abaixo de uma poção de alta sequência definitivamente não pode ser completamente cumprida. Klein momentaneamente teve esse pensamento. Sharon simplesmente acrescentou, ela disse que certos ingredientes exigiriam um certo período de tempo. E mais assim? Klein perguntou com interesse, que missão ela deu? Sharon sentou-se ereto. Digno. Investigue a verdadeira identidade do Bandit Black Emperor. Klein acreditava que, se estivesse bebendo água naquele momento, não seria capaz de se controlar e a teria borrifado na sua frente. A quem eu ofendi? Por que sou alvo de um Beyonder de alta sequência? Ele primeiro lamentou em chinês, depois analisou rapidamente as possíveis partes. Membros da Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. Porque o herói bandido Imperador Negro matou o Apóstolo do Desejo, Beria. Membros da Ordem Aurora. Eles traçaram links para o louco das cartas de tarô que deixei durante o incidente do Capim e decidiram investigar o herói bandido Imperador Negro. Membros das 13 igrejas e do Mi-9? Só para saber a verdade sobre o caso Capim? Cada um deles é possível, e nenhum deles pode ser descartado. Klein não mostrou nenhuma normalidade enquanto deliberava e perguntava, por que ela está investigando a verdadeira identidade do herói bandido Imperador Negro? Ninguém sabe, respondeu Sharon nos termos mais simples. Klein pensou por 2 segundos e disse depois de organizar suas palavras, que tipo de pessoa ela é? Quero saber se devo aceitar esta missão. Sharon permaneceu em silêncio por 2 segundos, aparentemente em recolhimento. Em seguida, ela descreveu, mulher, acima de 1,70 metros de altura, muito bem proporcionada, cabelos castanhos, estava disfarçada, adora botas pretas de couro, só ocasionalmente frequentava as reuniões e apareceu pela primeira vez há 2 meses. Adora usar botas pretas de couro, femininas, e sequência Beyonder. Quando essas 3 palavras-chave foram reunidas, imediatamente desencadeou uma certa parte das memórias de Klein. Quando ele foi ao Museu Real para roubar o cartão do Imperador Negro, ele conheceu um misterioso Beyonder de alta sequência no estudo reconstruído do Imperador Roselle. Ela só revelou os pés com botas de couro preto, e quando ele pegou emprestado o poder da névoa cinza para escapar, acabou se deparando com o Devil Dog. Devido aos efeitos colaterais da chave mestre teve que gritar por socorro. Portanto, Sherlock Moriarty acabou encontrando o semideus feminino novamente. Dela? Porque ela procuraria por o Bandit Black Emperor. Ela confirmou que o ladrão que roubou a carta da blasfêmia é um corpo espiritual e sabe o que aconteceria se um corpo espiritual carregasse e contivesse a carta do Imperador Negro. Portanto, ela se concentrou no Bandit Black Emperor, que tem características semelhantes. Klein rapidamente pensou em uma possibilidade muito convincente. A única coisa que o confundiu foi como a outra pessoa sabia que ele havia pegado a carta do Imperador Negro e não nenhuma outra carta, como a carta do Abismo ou a carta do Sol. A menos que ela visasse a carta da blasfêmia,
e ela tivesse investigado de antemão que era a carta do Imperador Negro. Bem, a senhorita Sharon disse que se juntou à reunião pela primeira vez há mais de 2 meses. Isso corresponde ao momento de exibição de Roselle. Mais tarde, ela ocasionalmente participou sem deixar Backlund, ou talvez, ela voltou regularmente para procurar o inimigo que havia pegado o cartão do Imperador Negro. Os pensamentos de Klein queimaram em sua mente enquanto lhe dava um leve sorriso. Vou ficar de olho nela. Espero que haja algo a ganhar. Ela pode esquecer de conseguir qualquer coisa durante toda a sua vida. Ele acrescentou interiormente sem hesitação. Sharon assentiu quase imperceptivelmente e não disse mais nada sobre a sombra de pele humana. Obviamente, ela só tinha 2 pistas, mas ainda era melhor do que o Círculo do Vampiro em Linuit e do Olho da Sabedoria e Zengard Stanton. Klein exalou lentamente, escondendo sua decepção interior, e disse com um tom respeitoso, você e Marik não estão mais preocupados com a maldição, estão? Existe apenas uma corona lunar escarlate, Sharon respondeu calmamente. A pessoa que usava a corona lunar escarlate era imune aos efeitos da lua cheia, um item dos sonhos, para os mutantes. Ou seja, um ficará bem e o outro estará na mesma situação de antes. Quando afetado pela lua cheia, Marik será levado à loucura, enquanto a senhorita Sharon perderá suas forças. Parece que Marik é quem está usando. Klein pensou enquanto mudava de assunto. Você encontrou uma maneira de remover a corrupção mental de um Rampager na característica Beyonder deixada por Wright Steve? Ele casualmente fez essa pergunta sem muita esperança. Em seu coração, ele acreditava que havia uma chance maior com o Tsum. Não. Sharon parecia estar falando de outra pessoa. Talvez eu lhe venda este método no futuro e espero que você tenha economizado suas libras de ouro. Klein reconheceu laconicamente e de repente não tinha certeza de como continuar a conversa. Ele parou por alguns segundos antes de perguntar, onde fica Whitcliffton? Subúrbios de Backlund, ao sul da ponte, Sharon respondeu sucintamente. Ela olhou nos olhos de Klein novamente. Nada mais? Nada. Klein primeiro balançou a cabeça e depois perguntou, posso contar aos outros sobre a tumba? Claro. A figura de Sharon desapareceu rapidamente antes que ela desaparecesse da carruagem. Talvez fosse para se esconder, pois nunca teve o hábito de usar perfume, assim, deixando para trás um ambiente vazio mais uma vez. Capítulo 435, refeito de agregação 20 horas, Igreja da Colheita. Depois de vestir seu traje habitual, Klein olhou em volta uma vez enquanto apertava a ponta do chapéu. Então, ele entrou no corredor e se dirigiu para Enlenwich, que estava parado diante de 3 fileiras de velas no lado direito do corredor. Aos pés do vampiro havia uma mala preta, sua superfície aparentemente coberta por uma camada de uma parede de espiritualidade. Ao sentir o detetive Sherlock Moriarty chegando, Enline primeiro ficou satisfeito antes de revelar um olhar alarmado. Ele se abaixou para pegar sua mala e deu alguns passos para trás, diminuindo a distância que tinha com o padre Travisky, que estava concentrado em rezar. Você tem medo de que eu roube de você os ingredientes do Beyonder? Klein parou a 3 metros de distância, sorriu e disse, deixe-me primeiro verificar se são os 2 ingredientes de que preciso. Enlinwich passou a mão pelos cabelos, ergueu um estojo de couro até o peito e abriu a fivela. A parede da espiritualidade quebrou como resultado, transformando-se em uma leve brisa que soprou pela sala de oração. Klein, que há muito ativou sua visão do espírito, imediatamente viu rajadas de luz estranha e deslumbrante. Foi o brilho espiritual liberado por muitas características do Beyonder. Havia 2 caixinhas dentro da mala. Um deles era feito de estanho e tinha muitos padrões nele. Parecia espartano e pesado. A outra era apenas uma caixa de papelão. Segurando a mala, de couro preto em uma das mãos, Enline abriu a caixa de lata prateada ligeiramente manchada. O item dentro parecia uma noz amarelada descascada com as ranhuras e sucos de um cérebro. Junto com a cintilação da chama da vela, sua aparência mudava constantemente. Às vezes, ficava cinza e parecia enrugado. Em outras ocasiões, ficava marrom escuro e extremamente liso. As cores se entrelaçavam, delineando um rosto inexpressivo. Ao vê-lo, Klein sentiu o poder da poção, que ele havia digerido e assimilado completamente, agitar-se um pouco, como um imã encontrando um polo oposto. Ele foi capaz de controlar seu corpo com seus poderes de palhaço enquanto suprimia o sentimento de atração.
Ele sabia no fundo que o item era uma genuína glândula pituitária mutante de um caçador de mil faces. Parece que o imperador Roselle especulou em seu diário é possível, que os itens de alta sequência do mesmo caminho atrairiam inconscientemente os Beyonders de baixa e média sequência para eles, com uma tendência de aproximá-los. A glândula pituitária mutante de um ter ainda está muito longe de uma sequência alta e não tem esse tipo de força especial de atração. Ela contém características de Beyonder suficientes. Além disso, digerir a poção sequência 7. Quando a pessoa e os ingredientes estiverem suficientemente próximos, tal fenômeno aparecerá. Eu não percebi isso antes porque, em primeiro lugar, os ingredientes correspondentes do Beyonder são de baixa qualidade e, em segundo lugar, minha própria força está faltando e eu não tinha uma sequência alta o suficiente. Certo, toda vez que digeria a poção, um céu estrelado ilusório aparecia ao meu redor. Havia muitas luzes resplandecentes lá dentro, e elas puxavam umas às outras na tentativa de convergir. Isso pode ser uma cena da lei da convergência das características do Beyonder do mesmo caminho, e quanto maior a qualidade, mais forte o puxar. Então, as características de Beyonder de caminhos semelhantes estarão em conformidade com esta lei. A expressão de Klein não mudou ao recordar os registros no diário de Roselle, e combinado com suas 3 experiências de digestão de poções, ele foi capaz de determinar a existência de uma certa lei. Linwood olhou para ele com cautela, fechou rapidamente a caixa de lata e abriu a caixa de papel ao lado. A caixa de papel era acolchoada com algodão grosso e, no centro da caixa, havia uma garrafa de vidro com capacidade para 200 ml de líquido. A garrafa estava meio vazia, enquanto o resto estava cheio de um líquido viscoso que podia mudar de cor com base na mudança de luz. Algum outro problema? Enlin fechou a caixa de papel. Deixe-me confirmar mais uma vez. Klein pegou uma moeda de ouro e a deixou girar entre os dedos, como se tivesse vida própria. Ding! A moeda de ouro saltou para cima e caiu novamente, caindo na palma da mão de Klein. Foi cara, indicando uma resposta positiva. Klein assentiu levemente e tirou pilhas e mais pilhas de notas de vários bolsos. Eles estavam em denominações de 10 libras, 5 libras e 1 libra. 1.450 libras. Klein colocou a pilha de dinheiro em um móvel próximo. Recuar alguns passos, não, 5 passos. Enlin, gritou com cautela. Klein sorriu, ergueu as mãos e deu 5 passos para trás. Enlin aproximou-se cautelosamente, verificando se havia algum papel em branco na pilha de dinheiro. Depois de fazer uma pequena contagem, ele jogou a mala de couro em sua mão para Klein. Klein se assustou e com seus movimentos ágeis, pegou a mala com precisão. Ele temia que o sangue do caçador de mil faces vazasse, depois que a garrafa se quebrasse. Linwood aproveitou para recolher as contas e rapidamente se retirou para o lado do padre Travisquet. Só então ele deu um suspiro de alívio e verificou seriamente a quantia e sua autenticidade. Ao vê-la, Klein relembrou a cena e de repente sentiu vergonha. Ele e Enlin fizeram uma bela catedral da Igreja da Mãe Terra parecer a cena de um comércio de armas ou drogas. Depois de confirmar a condição dos 2 ingredientes, Klein estalou os dedos, acendendo um fósforo que havia separado especialmente em suas roupas e permitiu que as crescentes chamas vermelhas envolvessem seu corpo. Quando as chamas desceram, ele já havia desaparecido. Como ele sempre encontrava em Linwood Narvest, ele não se importava se o padre Travisky descobrisse que ele era um Beyonder que o ajudou a eliminar sua personalidade sombria. Ele até sentiu que isso lhe daria algum tipo de amizade. Enlin, que estava contando dinheiro, olhou para cima e ficou atordoado por uns bons 2 segundos. Ele murmurou para si mesmo em voz baixa, minha mala. Minha caixa de lata. Na rua iluminada por lâmpadas, uma carruagem rolou sobre as poças e se dirigiu para a orla de Impresborog. Force disse a seu bom amigo, Childerich, que ela tinha um professor e acabou consumindo outra poção de aprendiz. Depois de confirmar que ela não tinha sinais de perda de controle, Chi olhou pela janela para os lampiões a gás, que não eram muito mais altos do que ela, e perguntou perplexo, sempre me perguntei por que eles estão preservados como ingredientes e não como uma poção. Seu professor poderia ter preparado a poção de antemão e trazido aqui, então não havia a necessidade de ele fazer isso no local. Force deu um leve sorriso e disse, já perguntei a ele sobre isso antes. Ele disse que há 2 razões principais. Uma é que diferentes ingredientes do Beyonder têm usos diferentes e, quando são transformados em poções, não podem ser usados de forma flexível.
O segundo é que, quando as características do Beyonder são solidificadas, elas podem ser mantidas para sempre, mas depois que se torna uma poção, esse não será o caso, a menos que alguém use uma técnica especial de isolamento. Por quê? Shio perguntou surpreso. Este não é um tipo comum de remédio ou arma Beyonder em que sua espiritualidade continuará a se dissipar e enfraquecer. Force não estava com vontade de rir, mas ela não teve escolha a não ser manter o sorriso. Não é um problema sobre a perda de características, mas uma vez que os ingredientes do Beyonder se tornam poções, não apenas os humanos podem absorvê-los, até mesmo outras criaturas ou materiais sem vida podem. É apenas relativamente mais lento. Por exemplo, se usar uma garrafa de vidro para armazenar a poção, pode parecer bom, mas depois de alguns dias, a garrafa de vidro acabaria de beber a poção, tornando-se um item místico especial. Pode até ganhar inteligência. Claro, meu professor disse que tal situação tem muito grandes efeitos colaterais, semelhantes ao que um rampager deixa para trás. As 7 igrejas e algumas facções ocultas têm técnicas especiais de isolamento, mas são bastante problemáticas não as usam em poções de sequência baixa ou média. Que incrível! Shio suspirou. Ela deu outra olhada para fora e disse em voz baixa, estamos quase lá. Ela e Force estavam aqui para participar da reunião de Beyonder que o Senhor estava realizando. Force sorriu ao sentir seu coração sangrar. Espero que haja a bolsa estomacal do devorador de espíritos. Seu professor, Dorian Gray, havia lhe ensinado o método de atuação antes de partir. Ele até deu a ela a fórmula da poção para Trickmaster e fez com que ela tentasse encontrar os ingredientes do Beyonder por conta própria. Se ela não tivesse reunido todos os ingredientes no momento em que digerisse a poção da aprendiz, ela poderia escrever para ele pedindo ajuda. Isso deixou Force em um estado bastante perdido. Porque gastei grandes somas de dinheiro para comprar a fórmula Trickmaster e o método de atuação. Até agora, a maior e inestimável ajuda que o Tarot Club me deu foram as coisas que o Senhor Enforcado e a Senhorita Justiça me ensinaram a tomar nota, bem como a interferência do Senhor Louco na adivinhação. Caso contrário, o professor há muito teria descoberto um problema comigo e eu não teria me tornado seu aluno. Suspiro, vou apenas considerar isso como o preço para neutralizar a maldição da lua cheia. Quando o pensamento passou por sua mente, Force de repente notou que a casa onde o Senhor realizava sua reunião havia desabado visivelmente e havia até marcas de queimadura em muitos lugares. Houve uma batalha feroz aqui. Quem lidou com o Senhor? Uma organização oficial. Force imediatamente sinalizou para Shio e instruiu o cocheiro do lado de fora. Aqui não, mais 2 ruas à frente. Base da Aurora Order encontrada. Organização terrorista sofre grave revés. No dia seguinte, Clem viu este artigo no momento em que abriu os jornais. Vamos torcer para que o Senhor tenha morrido nesta emboscada. Ele desenhou a lua carmesim em seu peito com solenidade. Ele já havia jogado o sangue do caçador de 1000 faces e a glândula pituitária mutante da noite anterior acima da névoa cinza para garantir que eles não fossem perdidos. Mesmo que eu morra, eles não serão perdidos. Clem mastigou um pedaço de bacon com grande facilidade. Após a transação da noite passada, suas reservas de caixa caíram para menos de 1000 libras, deixando-o com apenas 735 libras, o que era suficiente apenas para comprar o cabelo de um Depseanaga. Depois disso, ele não teve a habilidade de comprar a característica da sombra de pele humana. Sem nenhuma pista melhor ou dinheiro, Clem descansou em casa a manhã inteira. Depois do almoço, ele se arrumou e foi direto para a área de Buckland Bridge. Ele já havia feito um acordo com Carlson do Machinery Vimin para encontrá-lo no Lucky Bar perto de Doca de West Balance se ele tivesse alguma inteligência. Se a inteligência fosse especialmente importante e Carlson não estivesse lá, ele deveria ir direto para a Catedral de Lever. Afinal, Sherlock Moriarty não era membro de uma organização secreta, então não havia a necessidade de cautela. Não havia muitos clientes no Lucky Bar à tarde, então Clem imediatamente viu Carlson sentado e bebendo sozinho em um canto do bar. Ele se aproximou, bateu na mesa e relatou com uma voz abafada, muitas pessoas em Astborg estão espalhando a fé do criador original. Carlson tomou um gole de álcool feito de puro malte e respondeu evasivamente, estou ciente. Como esperado. Clem comentou silenciosamente antes de sorrir. Eu tenho uma pista sobre a tumba de um nobre da 4ª época. Ah!
O copo na mão de Carlson parou quando ele olhou surpreso para Klein e inconscientemente cutucou seus óculos grossos. Mas ele notou que o detetive Sherlock Moriarty não estava continuando a descrever o assunto, mas olhando para o barman a alguns passos de distância enquanto dizia com um sorriso, um copo de cerveja Soulville. Capítulo 436. Pedido de Klein vendo a espuma branca da cerveja Soulville sendo colocada na frente de Sherlock Moriarty, Carlson finalmente caiu em si. Foi só quando o barman estava a certa distância deles que ele perguntou com voz reprimida, o que você quer? Klein pegou seu copo e tomou um gole. Ele levou alguns segundos para saborear o sabor amargo do malte e sua leve doçura. Saúde. Ele olhou de soslaio para Carlson e sorriu antes de levantar o copo. Sem hesitar, Carlson balançou a cabeça e recusou a oferta, resmungando, você tem cerveja, enquanto eu tenho um destilado forte. Não é adequado para um brinde. Klein estava apenas fingindo. Então mais uma vez tomou um gole de sua cerveja Soulville, olhou para a frente e riu. O que eu quero é muito simples. Não tenho certeza do que há dentro da tumba, então só posso descrevê-lo vagamente. Bem, espero poder escolher um item dos despojos de sua exploração da tumba. Não sou ganancioso e meu pedido será não envolver itens de alta sequência. Eu não ousaria pegá-los mesmo que fossem uma das opções. Se você não encontrar nada ou houver apenas itens de sequência alta, então não quero nada. Claro, acredito que, quando o último acontecer, você não seria mesquinho em me dar uma quantia em dinheiro consistente com minha contribuição. Depois de ouvir sobre a tumba da família Amon da senhorita Sharon ontem, ele fez planos aproximados. O primeiro plano era soprar o apito de cobre, entrar em contato com o Sr. Azik e unir forças para explorar a tumba. No entanto, havia muitos problemas potenciais com este plano. Em primeiro lugar, ele não tinha certeza da quantidade de força que Azik, que ainda estava no meio de encontrar suas memórias perdidas, havia recuperado. Em segundo lugar, Azik estava sendo perseguido pelo Mi-9, então foi muito fácil para ele e Azik se meterem em problemas. Em terceiro lugar, havia uma grande chance de Klein acabar reaparecendo na mira do CLA Artifact 008 mais uma vez. Claro, ele também poderia considerar usar a ajuda da névoa cinza para fazer contato ou embarcar na expedição. No entanto, soprar o apito de cobre acima da névoa cinza impossibilitou a convocação do mensageiro, portanto, encerrando todos os seus planos subsequentes. Mais importante, Klein não se atreveu a revelar o segredo do espaço acima da névoa para as IQGs, cuja identidade permaneceu um mistério. Portanto, ele finalmente escolheu o segundo método, que era usar sua identidade como informante para enviar as informações ao Machinery Vermind e pedir uma recompensa razoável. Quando se trata do número de Beyonders de alta sequência, qual facção poderia ter mais do que 7 igrejas? De acordo com o que Klein sabia, havia cerca de 10 Beyonders de alta sequência na Igreja de Meia-Noite. Em outras palavras, quase metade dos 13 arcebispos e 9 diáconos de alto escalão haviam alcançado ou superado a sequência 4. Isso sem contar o bendito da deusa, o Papa que dirigia a igreja. Mesmo que a situação em relação à igreja do deus do vapor e máquinas fosse inferior nesse aspecto, não poderia ser tão inferior. O arcebispo da diocese de Baclund, Oramikaide, era um Beyonder de alta sequência. E como tal, para uma igreja ortodoxa, com todos os seus recursos acumulados até hoje, não valorizaria muito os itens da mid-sequência. Klein acreditava que poderia negociar um preço razoável. Simplificando, o elemento central do segundo plano era: encontre uma organização para qualquer dificuldade. Ao ouvir a oferta de Klein, Carlson parou por um segundo e então deixou escapar: você não acredita em Deus? Sempre tive a Deus em meu coração. Klein desenhou um emblema sagrado triangular em seu peito. É por causa da minha crença em Deus que contei esta informação a você, não aos Nigtalks através do Sr. Stanton. Deus disse para deixar aqueles que desejam ser fortes, serem fortes. Somente ficando mais forte e tendo mais dinheiro, posso ter mais acesso a diferentes canais e recursos e, assim, fornecer informações melhores e mais eficazes. Para convencer o Machinery Vermind, ele passou especificamente a manhã lendo a Bíblia Stone Machinery que havia comprado anteriormente. Ele então encontrou algumas frases da divindade que atendiam aos seus requisitos e as memorizou. Carlson foi momentaneamente incapaz de fornecer uma réplica. Ele apenas ficou ali sentado, atordoado, a ponto de esquecer de beber. Vendo isso,
Klein acrescentou rapidamente. Além disso, isso ajudará você a estabelecer um relacionamento harmonioso e eficiente com informantes de nova geração. Contanto que você espalhe a notícia das recompensas que recebo como resultado disso, além de manter sua promessa sem voltar atrás em sua palavra, acredito que os outros informantes ficarão profundamente comovidos e muito motivados a fazer o possível para coletar informações úteis para você. Claro, desejo que você use meu pseudônimo ao anunciar isso. Carlson ouviu com uma expressão impassível, pegou seu copo e bebeu um gole. Ele quase engasgou. Tosse. Sherlock, o verdadeiro você é completamente diferente do que eu me lembro de você antes. Ele suspirou. O detetive Sherlock Moriarty em suas memórias era bom em análise e raciocínio, era extremamente calmo e educado e, com grande senso de justiça, havia oferecido conselhos muito eficazes. Ele era um excelente crente em Deus. Mas agora ele estava. Klein tomou um gole de sua cerveja e riu. Todo mundo tem seus lados diferentes. Usar uma única fachada para enfrentar tudo está sujeito ao erro. Esse é um problema ao qual você deve prestar atenção ao fazer deduções. Depois de se acalmar por um momento, Carlson se levantou e disse, não tenho o direito de concordar com tal pedido. Vou denunciá-lo imediatamente, então espere aqui um pouco. Tudo bem. Klein acenou para o barman e acrescentou uma porção de fatias de batata. No momento em que ele terminou sua comida e cerveja, Carlson voltou ao bar com o diácono do Machinery Vemind, e Câncer Bernard. E Câncer olhou em volta e, vendo que não havia ninguém por perto, disse com uma voz profunda, não há problema com o seu pedido, mas há uma condição a acrescentar. Itens com fortes efeitos colaterais e maldições não estão entre os itens disponíveis para seleção. O que eu quero é um ingrediente. Klein imediatamente riu. Tudo bem. Atrevo-me a perguntar novamente se esta é a sua decisão pessoal ou a resposta dos superiores. Eu tenho o direito de tomar tal decisão. E Câncer usou o chapéu para pressionar o cabelo mácio. Mas como se trata de um túmulo aristocrático da quarta época, enviei um telegrama ao arcebispo e ele não se opôs a isso em sua resposta. Tudo bem. Klein desenhou outro emblema sagrado triangular em seu peito. Eu vou te dar a informação agora. E Câncer balançou a cabeça inconscientemente. Ele olhou em volta e apontou para uma sala de bilhar. Vamos conversar lá dentro. Este diácono, que é sempre julgado publicamente pelo espelho chamado Arrodes, é bastante experiente. Klein murmurou e seguiu Câncer e Carlson até a sala de bilhar, certificando-se de que as salas adjacentes estavam vazias. Klein fez uma pausa por alguns segundos e disse com alguma deliberação, a questão é que havia um Beyonder que encontrou uma tumba escondida na foz do rio Stratford em Whitcliffton. Ele procurou na periferia e encontrou alguns itens. Depois disso, eles recrutaram pessoas e fizeram mais explorações, mas ninguém voltou. Se você procurar com cuidado por lá, com certeza encontrará os vestígios correspondentes. Depois de ouvir atentamente, e Câncer perguntou, tem certeza de que é uma tumba aristocrática da quarta época? Os itens do lado de fora podem provar que são membros da família Amon da dinastia Tudor, respondeu Klein com sinceridade. Ele então o avisou, os Beyonders que morreram lá não eram fracos, e havia alguns deles. Acredito que esta tumba não é algo que possa ser explorado por aqueles abaixo dos Beyonders de alta sequência. Amon. E Câncer franziu a testa instintivamente. Podia-se ver que, como diácono, ele tinha autoridade para conhecer alguma história secreta antiga. Sem esperar que Klein enfatizasse novamente, ele ergueu os olhos e disse, vamos coletar as informações relevantes antes de agirmos. Uma tumba aristocrática da quarta época é muito perigosa. Não conte essa informação a mais ninguém, ou explore você mesmo. Caso contrário, você e seus amigos apenas perderão suas vidas. Se eu ousasse, não estaria sentado aqui. Klein deu uma risada autodepreciativa e disse, minha reputação sempre foi boa. Depois de fechar o negócio, ele observou Câncer e Carlson saindo antes de colocar o chapéu e sair do Lucky Bar. Em relação aos nobres da quarta época, bem como a família Amon, o Machinery Vemind ainda será muito cauteloso. Eles terão que ter pelo menos vários dias de preparação antes de agirem. Prudência. Os pensamentos aleatórios de Klein congelaram em uma única palavra. Ele pensou em outra coisa que poderia ser descrita como prudente. Depois que Roseli se juntou à antiga organização suspeita de ser a Ordem dos Eremitas do Crepúsculo, ele nunca mencionou seu nome em seu próprio diário secreto, escrito em chinês.
A cada vez, ele se referia a ele, referindo-se a ele com as características apropriadas. Esse nível de prudência era um fenômeno muito suspeito. Porque o imperador Roseli não se atreveu a mencionar o nome dessa organização, mesmo quando está escrito em chinês. Isso é completamente diferente do estilo de escrita em que ele ousava escrever qualquer coisa em seu diário. Do que ele tinha medo ou com o que estava preocupado. Será que, desde que ele dissesse ou escrevesse o nome da Ordem dos Eremitas do Crepúsculo, eles seriam informados disso, independentemente do idioma que ele usasse? Um de seus membros ou um artefato selado que eles possuem possui tais habilidades. Um palpite surgiu na mente de Klein, mas não havia como confirmá-lo, a menos que ele estivesse disposto a correr o risco. Vou primeiro assumir que é verdade, e que não fui percebido por eles, porque a canalização do espírito do apóstolo do desejo foi feita acima da névoa cinza. Informar a senhorita Justiça também foi feito em resposta a uma oração usando a névoa cinza. Bem, é quase segunda-feira, e eu tenho que lembrar a senhorita Justiça no Tarot Club para não dizer ou escrever o nome Tulit Emit Order. Quanto ao motivo, ela pode entender sozinha, comigo simplesmente dando uma olhada. Klein rapidamente fez seus próximos arranjos e saiu do Lucky Bar. Vendo que ainda era cedo, ele pegou uma carruagem para o Kelag Club, pretendendo passar a tarde lá. Assim que entrou no salão, viu o professor de hipismo, Talin Dumont. Este descendente de sangue azul estava sentado em um canto, segurando um copo de vinho de uva escarlate. Seu rosto estava rosado, e ele estava bebendo em alto astral. Você parece estar de bom humor, Talin. Klein sorriu e cumprimentou-o. Talin riu e disse, porque o ano novo está chegando. Então, bastante animado, ele perguntou, Sherlock, você sabe o que é realmente gostar de alguém? Klein mostrou um sorriso falso. Sinto muito, ainda estou solteiro. Talin terminou o resto do vinho, levantou-se, acenou com a mão e disse, que pena. Bem, tenho que me ocupar. A propósito, obrigado por apresentar o Sr. Framis Cage. Klein relembrou o investimento do projeto da bicicleta e expressou sinceramente sua gratidão. Quando você está livre hoje em dia? Eu gostaria que você me trouxesse para provar algumas das iguarias de Baclund. Depois do ano novo. Talin colocou o chapéu e caminhou com um sorriso para o salão de recepção. Este sujeito entrou na estação do amor. Klein não pôde deixar de murmurar. Assim que ele se virou e deu alguns passos, de repente ouviu um baque forte. Klein jogou a cabeça para trás e viu Talin Dumont no chão, a mão esquerda apertada com força no peito, onde estava o coração. Seu corpo estava convulsionando sem parar. Isso. Klein se apressou, mas neste momento, Talin já havia cuspido toda a espuma branca em sua boca, perdendo seu último suspiro de vida. Em apenas alguns segundos, ele se transformou em um cadáver morto. Capítulo 437. Obituário. Esta não foi a primeira vez que Klein viu alguém familiar morrer na frente dele, mas foi a morte mais abrupta e imprevista. A expressão no rosto de Talin Dumont quando ele perguntou sobre o que era realmente gostar de alguém era uma expressão vívida de excitação oculta e ostentação, mas que não podia ser compartilhada diretamente devido à necessidade de ser cuidadoso como resultado de alguns fatores. Isso foi muito rápido. Doenças normais não causam a morte tão rapidamente. A expressão de Klein era solene enquanto ele batia levemente em seus molares para ativar sua visão espiritual. Ele caiu sobre um joelho e se agachou. Ele viu a aura de Talin Dumont e as cores de suas emoções desaparecendo rapidamente. Além disso, havia fios de gás preto enrolados em seu coração como uma cobra que foram gradualmente escurecendo. Uma habilidade do Beyonder semelhante a uma maldição. Klein imediatamente fez uma conclusão preliminar. Nesse momento, um atendente de colete vermelho, próximo e uma criada em um vestido preto e branco correram. Eles olharam para o cadáver no chão com horror. Seus olhos estavam arregalados e redondos, e os cantos de sua boca ainda tinham espuma branca remanescente. Klein fechou os olhos e instruiu em voz profunda, vá até a delegacia de polícia mais próxima e diga a eles que alguém morreu aqui. Sim, Sr. Moriarty. O atendente de colete vermelho imediatamente se virou e saiu correndo porta fora, tão afobado que até se esqueceu de vestir o casaco. Sob o olhar atento da multidão, Klein não verificou os pertences de Talin, nem tentou arrancar alguns fios de cabelo para uma tentativa de adivinhação quando não estava perto de ninguém. Sua identidade já era considerada semi-oficial, então ele poderia usar o poder do Machinery Mind para conduzir uma investigação de acompanhamento.
Não havia necessidade de ele agir como um herói solitário. Pensando nas muitas vezes em que jogou cartas com Tallinn Dumont, em como ele apresentou clientes e investidores e na história de amor que pairava em sua mente por tanto tempo, Klein não pôde deixar de fazer uma longa, lenta e profunda reflexão. Respiração. Quem é o assassino de Tallinn? Qual Beyonder, que é adepto de maldições, Tallinn ofendeu? A julgar por sua atitude hoje, ele deveria estar em um estado muito feliz e calmo, completamente inconsciente do fato de ter provocado um personagem terrível. Perguntas passaram pela mente de Klein, mas sua falta de compreensão sobre Tallinn Dumont resultou em falta de solo para nutrir qualquer inspiração. Quando a polícia chegou, ele foi interrogado como testemunha e isso o fez perder bastante tempo. Foi só quando tudo isso acabou que Klein teve a chance de deixar Stonborg e voltar para Lucky Bar na área de Backlund Bridge. Carlson ainda estava lá bebendo. A única diferença é que sua bebida havia sido trocada de um forte licor destilado feito de puro malte por uma cerveja dourada e espumosa. Klein ergueu a mão direita, cobriu a boca e apertou. Ele bateu levemente na mesa e disse: "O seu trabalho é beber aqui todos os dias." Carlson deu um pulo de susto ao virar a cabeça, relaxando apenas quando viu que era Sherlock Moriarty. "Você? O que foi agora?" Essa reação é muito familiar. Klein suspirou silenciosamente e disse gravemente: "Há um caso envolvendo Beyonders." Carlson olhou em volta e viu que o Lucky Bar já tinha muitos clientes. Eles estavam gritando por cima dos óculos ansiosos para lutar no ringue. "Siga-me, vamos jogar uma partida de bilhar." Carlson cutucou seus copos grossos e levou sua cerveja para uma sala de bilhar vazia. Klein o seguiu, fechando a porta atrás de si. "Sua tolerância ao álcool parece muito boa", disse ele de passagem. "Não, eu só bebo bem devagar." Carlson largou o copo e pegou o taco. "Então," ele acrescentou inexplicavelmente, "e eu gostaria de passar um tempo sozinho ultimamente." "Eu não me importo com isso." Klein franziu os lábios e disse: "Encontrei uma morte no Kellagg Club em Stonborg. Era um amigo meu, um nobre descendente e um professor de hipismo. Ele geralmente é saudável e esteve recentemente em um estado mental muito bom, mas agora mesmo, ele morreu de repente na minha frente. Parecia um ataque cardíaco, mas minha visão espiritual me disse que ele poderia ter sido amaldiçoado." "Você é adepto da visão espiritual?" Carlson perguntou inconscientemente. "Que tipo de detalhes o Sr. Stanton inventou para mim?" "Depois de me tornar um informante do Machinery Vimind, eles nunca me perguntaram em que caminho eu estava, ou em qual sequência estou, nem tentaram descobrir minhas origens e antecedentes. Claro, deixar um informante manter certos segredos de sua própria também é uma tática comum usada por organizações oficiais." Klein respondeu francamente: "Sim, o peito do falecido tinha algum gás preto ilusório em decomposição. Envolve a possibilidade de uma maldição e um Beyonder." Carlson não perguntou mais nada enquanto assentiu lentamente. "Stonborg. Esse é o território do nosso Machinery Vimind. No noroeste de Backlund, que era o coração da metrópole, Impresborg e Sherwoodborg ficaram sob a jurisdição do Mandatebunizer. As áreas oeste e norte ficaram sob os Nigtalks, e a área de Stonborg e Backlund Bridge ficaram sob o Machinery Vimind." Dito isso, Carlson olhou para Klein e tentou confirmar os detalhes. "Em que divindade seu amigo acredita?" Depois de pensar cuidadosamente por alguns segundos, Klein respondeu hesitante: "O Senhor das Tempestades." "Um crente do Senhor das Tempestades. Ele é o único falecido?" Carlson perguntou com uma careta. "Sim." Klein deu uma resposta afirmativa. Carlson passou giz no taco e suspirou. "Não temos o direito de aceitar o caso. Isso está sob os Mandatebunizers. Mas vou passar suas informações para eles." No reino de Luen, o princípio de jurisdição sobre os eventos de Beyonder era primeiro dividi-los de acordo com suas crenças. Se eles envolvessem os seguidores de várias divindades, então seria decidido de acordo com quem tinha jurisdição sobre a área. Klein não era estranho a isso. Ele não tinha a intenção de tornar as coisas difíceis para Carlson, então disse sinceramente: "Obrigado. Espero que eles possam encontrar o verdadeiro assassino o mais rápido possível." Carlson pegou o copo de cerveja ao lado dele e tomou um gole. Ele é um descendente de sangue azul. Os justiceiros mandados definitivamente levarão isso a sério. Parando por um segundo, ele olhou para Klein e disse em voz baixa: "Acho difícil acreditar que você só está em Backlund há cerca de 3 meses."
Você parece ter estabelecido uma ampla gama de conexões sociais e possui muitos recursos aqui. Algumas pessoas são naturalmente adeptas disso. Klein balançou a cabeça com uma risada autodepreciativa antes de se despedir. Quando ele voltou para Minsk State, estava completamente escuro e os lampiões a gás nas ruas estavam sendo acesos pelos trabalhadores. Embora seu relacionamento com Tallinn Dumont não fosse profundo, ele era um conhecido que encontrava quase todas as semanas. Ele era um amigo com quem jogava cartas de vez em quando, e Tallinn era bastante caloroso e sempre o exaltara como um grande detetive. Além disso, ele praticava o que pregava apresentando clientes e investidores. Sua morte também deixou Klein triste, tornando plenamente consciente de seu desamparo em relação ao destino. Fora isso, ele também estava muito zangado. Ele estava com raiva do assassino que amaldiçoou Tallinn até a morte. Espero que eles possam descobrir o que aconteceu. Espero que os justiceiros mandados não fiquem sem mão de obra por causa do caso de assassinato do Duque Negan. Klein suspirou ao descer da carruagem e caminhar em direção ao portão. No processo, ele descobriu que não havia luz na casa dos Summers ao lado. Parece que eles estão a caminho de Dzibai. Esta é a atmosfera de Ano Novo em Backlund? No entanto, não sinto absolutamente nada. Klein sentiu-se momentaneamente melancólico. Com essas emoções em mente, ele foi para a cama cedo e acordou às 7 da manhã. Na tentativa de mudar seu humor, Klein decidiu fazer um bolo caseiro hoje. Vou comprar os ingredientes depois do café da manhã, ele sussurrou, bebendo seu leite e folheando os jornais. Logo, ele viu um obituário no Tussauds Times. Meu amado filho, Tallinn Dumont, faleceu em 18 de dezembro devido a uma súbita doença cardíaca. Seu funeral será realizado no cemitério Krun exatamente às 9 horas do dia 21 de dezembro. No continente do norte, devido às reanimações, já era uma tradição antiga ser enterrado o mais rápido possível após a morte. Claro, isso partia da premissa de que não faltaria dinheiro para um funeral. Doença cardíaca súbita. É este o resultado final da investigação? Ou será que os justiceiros mandados estão tentando acalmar o culpado? Klein franziu a testa, incapaz de fazer um julgamento. Talvez eu possa ir acima da névoa cinza para ver se é uma armadilha armada pelos justiceiros mandados, mas há uma grande probabilidade de falha. Afinal, não tenho nenhum de seus itens comigo, nem fui alvo. Ele respirou fundo, se acalmou e metodicamente encheu o estômago. A tentativa subsequente não excedeu às expectativas de Klein. Ele só podia sair da Minsk State e pegar um ônibus para Ilstonborg para visitar os Engard, Stanton. O grande detetive entrou na sala quente, apontou para a frente e disse, Sherlock, você gostaria de um café da manhã? As habilidades do meu chefe não são piores do que as minhas. Não, eu já tomei café da manhã. Klein balançou a cabeça e recusou. Isengard parou no meio do caminho e perguntou casualmente, onde você vai passar o ano novo? Estou planejando, não, voltar para Lemberg. Ainda não confirmei. Talvez Midseazir, disse Klein, superficialmente. O cenário lá era originalmente muito bom, mas, infelizmente, há uma abundância de recursos de carvão e ferro. Também havia uma indústria naval bastante desenvolvida. Isengard endireitou o colarinho e tocou o cachimbo no bolso. Você parece estar um pouco ansioso. Sr. Stanton, tenho algo a lhe perguntar. Klein aproveitou a oportunidade quando fez a pergunta para relatar, em detalhes, a morte de Tallinn Dumont, os resultados de sua Spirit Vision, seu conselho para o Machinery Vermind e o que ele havia visto no obituário desta manhã. Claro, ele havia escondido o fato de que havia se tornado um informante do Machinery Vermind. Ele apenas disse que, para seu amigo, havia encontrado um beyonder oficial que conheceu devido ao caso do Apóstolo do Desejo. Você acha que isso é uma armadilha dos justiceiros mandados? Ele finalmente perguntou. Segurando o cachimbo, Isengard disse pensativo, tenho tentado evitar os punidores mandatados e não sei o suficiente sobre a situação. Vou mandar alguém descobrir. Se houver alguma notícia, escreverei para você. Ok, obrigado. Klein curvou-se sinceramente. À noite, ele recebeu uma carta, enviada especialmente de Isengard. Havia apenas 2 frases na carta. Este caso não é tratado pelos punidores mandatados. A família real assumiu o caso alegando que Tallinn Dumont é um nobre. Capítulo 438, Convite à família real. Klein segurou a carta que recebeu de Isengard Stanton e murmurou silenciosamente para si mesmo.
Ele olhou para cima e para fora da janela, e viu a chuva caindo. Os lampiões a gás nas ruas emitiam halos silenciosos. Dentro da sala, a mesinha de centro estava limpa e arrumada, com algumas pilhas de jornais colocadas no canto. Havia silêncio ao seu redor. Klein sentou-se no sofá enquanto se inclinava um pouco para a frente. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Depois de quase 10 minutos, ele exalou e balançou a cabeça. Lenta e pesadamente, ele jogou a carta na lata de lixo. Ele lentamente se levantou e caminhou sem expressão para o segundo andar. E na lata de lixo, a carta de Zengard Stanton pegou fogo silenciosamente e rapidamente se transformou em cinzas negras. Na manhã de segunda-feira, Klein parou na frente do espelho, pressionou o polegar direito e o dedo médio nas têmporas e esfregou-os com um pouco mais de força. Quando terminou, abriu a torneira, abaixou o corpo, jogou a água fria da torneira no rosto e levou o rosto enquanto tinha um ataque de frio. Depois de se refrescar, pendurou a toalha, caminhou até o primeiro andar e simplesmente fez ovos fritos bem passados de um só lado com torradas com manteiga. Claro, uma xícara de chá preto com algumas rodelas de limão matou sua sede e reduziu a sensação de enjoo que estava sentindo. Depois do café da manhã, enquanto folheava o resto dos jornais, Klein de repente ouviu o tilintar da campainha. Quem é esse? Uma nova comissão? Será que o Machineri Vimind já terminou de explorar a tumba da família Amon? Não, não pode ser tão rápido. Klein murmurou enquanto guardava o guardanapo e os jornais e caminhava lentamente até a porta. Quando ele segurou a maçaneta, a imagem do visitante do lado de fora da porta apareceu em sua mente. Era um senhor idoso vestido a rigor. Sua camisa branca como a neve estava engomada e um colete grosso azul acinzentado escondia completamente sua barriga. O longo fraque tinha linhas nítidas sem manchas. O senhor calçava um par de sapatos de couro brilhante, tão brilhante que era impossível dizer se havia caminhando na chuva ou na lama. Ele usava um par de luvas brancas de malha, com cabelos prateados nas têmporas. Seu rosto estava profundamente enrugado e seus olhos castanhos claros estavam tão sérios que não continham a menor sombra de sorriso. Eu não o conheço. Klein resmungou e abriu a porta. Posso saber quem você está procurando? Ele perguntou educadamente. O senhor idoso tirou o chapéu, apertou-o contra o peito e saudou da maneira mais padrão. Senhor Sherlock Moriarty, sou um mordomo que veio convidá-lo no lugar de meu mestre. Eu conheço o seu estimado mestre. Por que ele está procurando por mim? A cabeça de Klein estava completamente cheia de perguntas. Mas, neste momento, ele já havia notado uma carruagem estacionada do outro lado da estrada de cimento. Tinha uma casca externa preta profunda e havia uma cortina do lado de dentro da janela. Era óbvio que não era nada comum. Há luxo em ser discreto. Klein olhou atentamente e de repente viu que havia um brasão em uma parte visível da carruagem. O corpo principal do brasão era uma espada vertical voltada para baixo e o punho da espada tinha uma coroa vermelha. Essa é a espada do julgamento. É a espada do julgamento representando a família real, Augustus. O coração de Klein palpitou quando ele entendeu o passado do mordomo. Talvez ele seja um Beholder bastante poderoso. Klein deu um palpite. O mordomo profissional e severo não prestou atenção ao seu escrutínio. Ele revelou um sorriso educado e disse: Você nunca conheceu meu mestre, mas, de certa forma, você o conhece. Você tem fornecido a ele pistas sobre a organização que é simbolizada pelas cartas de tarô e ele pagou pelo dinheiro. Você precisa. Como esperado, e a figura importante que Tallinn mencionou. Tenho usado informações falsas para obter fundos e até enviei todos os reembolsos que o velho coleiro exigia dele. Não posso recusar seu convite agora, especialmente quando Tallinn está morto. Klein ponderou por 2 segundos e disse: Seu mestre veio a mim devido à morte de Tallinn? Sim, Tallinn era amigo dele. Ele estava triste e confuso com sua morte, e soube que você estava lá quando aconteceu. O velho mordomo articulou claramente. Não, eu não estava. Klein inconscientemente quis negar, mas no final das contas ele só conseguiu acenar com a cabeça. Sim, eu vi Tallinn morrer na minha frente. É realmente uma coisa não triste e lamentável, disse o mordomo em tom sincero. Você está disposto a aceitar o convite do meu mestre? Tenho motivos para recusar? Isso só me faria parecer muito suspeito. Posso até ser morto na hora por você. Klein olhou para ele e disse: Acontece que não tenho nada planejado esta manhã. Tudo bem então. Senhor Moriarty, por favor.
O velho mordomo curvou-se ligeiramente, estendeu a mão direita enluvada de branco e apontou para a carruagem do outro lado da estrada de cimento. Suspiro. Tenho tentado evitar me envolver com figuras importantes. No final, não tenho escolha a não ser enfrentar a pessoa por trás de Tallinn após sua morte. Será que isso atrairia atenção ou levaria a verificações de antecedentes mais aprofundadas? Tenho que planejar com antecedência e estar pronto para dar minha identidade e este ponto de apoio a qualquer momento. Além disso, preciso obter a característica Manskin Shadow e o cabelo do Deepsenag e avançar para Faceles o mais rápido possível. Nesse caso, minha capacidade de resistir a riscos mais que dobraria. Quando Klein vestiu o casaco e o chapéu e caminhou até a carruagem com o brasão real, já havia pensado nos desdobramentos subsequentes. Nesse momento, o criado, que o velho mordomo trouxe consigo, abriu a porta para ele. Pisando no grosso carpete marrom, Klein olhou para os armários de madeira contendo vinho tinto, vinho branco, champanhe, Lanti e Black Hand, junto com as taças de cristal. Klein sentiu-se bastante restrito ao sentar-se perto da janela. O Lanti se referia a destilados fortes feitos de puro malte. Havia muitos tipos, como o Lanti Proof favorito, dos marinheiros. As garrafas expostas nos armários eram obviamente de alta qualidade. Quanto ao Black Hand, eles se referiam a vinhos fortes destilados misturados com outros grãos fermentados, que, como o Lanti, era algo exclusivo de Loen. Enquanto a carruagem atravessava as ruas molhadas, Klein perguntou de passagem: vamos para Impressborough? Não, meu mestre está esperando por você no Red Rose, Manor, nos arredores de Impressborough. O velho mordomo não escondia nada. Parece que esta é a mansão da família real. Klein pensou por um momento, então ele perguntou com um sorriso: você pode me dizer a identidade de seu mestre agora? As costas da velha governanta, que já eram retas, ficaram ainda mais retas quando ele ergueu o queixo. Ele é descendente do fundador e protetor. Ele é neto do portador do poder, o quinto filho de Sua Majestade, Conde de Lastings, Sua Alteza Príncipe Edessaca Augustus. Então é o terceiro príncipe, o segundo príncipe mais novo, mas deve ter em torno de 21 a 22 anos. Klein relembrou o que tinha visto nas descrições ocasionais nos jornais e revistas do Clube Kellogg. A carruagem passou por uma rua após a outra, indo de um lago artificial para o noroeste. Depois de mais de uma hora, eles finalmente chegaram a uma mansão extremamente grande. Na entrada da mansão, Klein foi inspecionado por 2 soldados em uniformes militares vermelhos e calças brancas. Ele não escondeu a existência do coldre e do revólver. Ele acreditava que definitivamente havia pessoas ao redor do príncipe Edessac que poderiam dizer que ele estava carregando uma arma, que facilmente pioraria as coisas se ele as enganasse com ilusões. De qualquer forma, o príncipe sabe que sou um detetive particular, então seus subordinados definitivamente não enviariam convidados para a delegacia só porque eu estava de posse ilegal de uma arma. Klein observou enquanto o soldado pegava o coldre da arma e revólver antes de ser informado para pegá-lo quando saísse. Depois de mais 2 inspeções, Klein seguiu o velho mordomo, contornou a casa principal e chegou a uma ampla área com colinas e águas correntes. A única desvantagem deste lugar era que a vegetação havia murchado há muito tempo no auge do inverno, deixando nada além de desolação. Tocar. 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 Vários cavalos vieram correndo de longe e pararam na frente deles. Um jovem de calça branca, botas pretas de salto alto, camisa justa e túnica escura de cavaleiro desmontou agilmente e se aproximou. Todos os outros seguiram de perto ao seu lado. Ele tirou o capacete da cabeça e sorriu para Klein. Finalmente estou conhecendo você, detetive Moriarty. Ao ver isso, os olhos de Klein brilharam. Não era por ser tão bonito, mas porque parecia Henri Augustus que imprimi nas notas de 5 libras. Edessaca Augustus também tinha um rosto redondo e um par de olhos esguios, mas não parecia nada sério. Em vez disso, ele sempre tinha um sorriso no rosto, parecendo jovem e espirituoso. Eu não sabia que você, Alteza, era quem me confiava a tarefa. Klein fez uma reverência. Segurando um chicote na mão, Edessac pesou na palma da mão e riu. Ouvi dizer que você desempenhou um papel importante nos casos do assassino em série e do apóstolo do desejo. A recomendação de Tallinn foi realmente boa. Suspiro. Quem sabia que ele iria embora dias depois que eu estava correndo com ele? Ele foi para o reino da tempestade e relâmpagos. Desde a fundação do reino,
A família Augustus sempre acreditou no Senhor das Tempestades. Sem esperar que Klein respondesse, ele disse, com uma expressão pesada, a investigação sobre a morte de Tallien não passou por mim, Sr. Moriarty. Quero que você me ajude a descobrir a verdade. A conclusão dada pelo resto da família real. Seus 2 irmãos mais velhos. Este nível repentino de luta interna não é algo que eu possa lidar. Além disso, Alteza, seu estilo é realmente direto. Klein suspirou. Sinto muito, mas ainda diria que Tallien morreu de uma súbita doença cardíaca. E mesmo. Notícias chegaram dos justiceiros mandados de que um detetive chamado Sherlock Moriarty havia testemunhado que Tallien tinha sinais de sofrer de uma maldição. O príncipe de Saque riu. Klein só pôde responder com um sorriso irônico. Sua Alteza, você deve conhecer os princípios aos quais sigo. Ainda desejo viver mais 50 anos. Tallien não era seu amigo? Perguntou o príncipe de Saque. Klein não sabia o que responder quando uma criada veio repentinamente da sala principal, aproximou-se rapidamente do príncipe e sussurrou algumas palavras. O rosto de Edessac endureceu. Diga a ela que ela não pode sair. Depois que ele terminou de falar, ele deu 2 passos para frente. Sua expressão séria se suavizou e uma pitada de suavidade e desamparo apareceu em seus olhos azuis. Mas vou permitir que ela saia do quarto e caminhe livremente pela mansão. Capítulo 439. O príncipe generoso acena diante de seus olhos. Lembrou Klein da história de romance que Tallien Dumont lhe contara. Seu nobre amigo havia se apaixonado por uma mulher plebeia e insistia em se casar com ela. No entanto, estando no círculo superior da aristocracia, o casamento era absolutamente proibido. Tallien ficou irritado com o assunto e até considerou a possibilidade de contratar um assassino, mas no final conseguiu persuadir a mulher a deixar seu amigo por conta própria. Poderia o personagem principal desta história ser Edessac Augustus? A situação é muito consistente em todos os aspectos. Como príncipe, casar com um plebeu é praticamente uma traição nesta época. Desde a fundação de Luen, a esposa de um descendente direto da família Augustus só poderia ser uma nobre. Pelo que acabei de ouvir, Edessac trouxe aquela mulher plebeia de volta. E ele até a castigou como punição. Amor verdadeiro. Em uma fração de segundo, a história de um príncipe tirânico e uma lamentável e frágil flor branca tomou forma na mente de Klein. Ele olhou para longe, apreciando a paisagem de inverno. Não é o que realmente parece. Quando a primavera chegar e a grama brotar, você verá um campo de golfe da mais alta qualidade. O príncipe Edessac dispensou a criada, ergueu um chicote e apontou ao redor. Golfe? Klein perguntou, ao mesmo tempo sabendo a resposta para sua pergunta. O príncipe Edessac fez sinal para que seus guardas e criados se afastassem, deixando o velho mordomo Klein a seu lado. Ele caminhou pelas planícies desoladas, riu e disse, sim, golfe. Este é um esporte verdadeiramente aristocrático, no qual até mesmo os proprietários da maioria das revistas e jornais têm dificuldade em se envolver. Embora eu não goste de Roselli, tenho que admitir que as ideias fantasiosas que ele teve nos deram um mundo com muita diversão. Se você descobrir a verdade sobre a morte de Tallien, este lugar estará sempre aberto para você. Era mesmo Roselli. Klein soltou um leve suspiro. Vendo que ele não respondia, o príncipe Edessac continuou a lamentar. Há muito a aprender com Roselli em todos os sentidos, mas sua atitude em relação aos sentimentos me deixa doente. Claro, essa é a natureza e o estilo comuns da maioria dos aristocratas de Intis, e também é a fonte de sua paixão pelo luxo e pela devassidão. Na vida deles. Olhando para o fluxo lento, Edessac disse em um tom maduro que estava além de sua idade, 99% das pessoas não são gênios como Roselli. Para ter sucesso e estabelecer um grande empreendimento, é preciso primeiro entender o que eles realmente querem, e para isso, eles devem estar dispostos a pagar o preço e nunca voltar atrás, persistindo até o fim. Ao dizer isso, seu tom de voz tornou-se lento enquanto ele ria de si mesmo e dizia, antes deste ano, sempre pensei que gostava muito da filha de Earl Hall. Ela tem uma aparência perfeita, um comportamento elegante, uma rica fortuna, uma família distinta e um pai muito poderoso. Ela é alguém que nenhum príncipe pode criticar, mas agora eu entendo que o que realmente me atrai é algo que desejo ter até em meus sonhos, é um temperamento único e profundo a uma nascida da experiência. E, não estou dizendo que falta temperamento à senhorita Hall, mas não é isso que eu quero, admiro ou gosto. Sua Alteza, seu tom,
Atitude e expressão agora são quase idênticos a Tallin pouco antes de morrer. Não morra de repente na minha frente. Mesmo que eu pulasse no rio Tusuk, não teria como provar minha inocência. Além disso, ouvir muito disso torna mais fácil para mim ser silenciado. Você quer me amarrar à sua carruagem? Clem sentiu um pouco de medo por algum motivo desconcertante. Ele limpou a garganta e tomou a iniciativa de mudar de assunto. Sua Alteza, com seu status e identidade, certamente não faltarão subordinados. Há muitas pessoas que estão dispostas a investigar a morte de Tallin para você, então por que você precisa de mim? Edissaque balançou a cabeça e riu. Como príncipe, tenho tanto poder quanto a pouca liberdade que tenho. Há muitas coisas que não posso deixar que as pessoas ao meu redor façam, pois há muitos olhos em mim. Você é um grande detetive com cérebro e tem um bom relacionamento com Tallin. Você estava lá na época, então, não acho que haja alguém mais adequado do que você. Não se preocupe, se realmente houver um problema, posso garantir sua segurança com certeza. Tal promessa é como papel higiênico no banheiro. Clem não pôde deixar de satirizar silenciosamente. Com o príncipe Edissaque já dizendo isso, ele sentiu que havia poucas chances de lhe deixar Rose Manor se ele recusasse novamente. Ele só podia suspirar e dizer, na verdade, estou tão zangado quanto você com a morte de Tallin, mas a realidade me manteve calmo. Edissaque sorriu. O que posso fazer para você? O cabelo de Tallin, ou sua carne e sangue, mas algo que ele carregava consigo. Clem fez o pedido. Ok, então vou mandar entregar na sua casa. Edissaque concordou imediatamente e então perguntou curiosamente, só isso? Clem não fazia cerimônia. Eu só vou saber que tipo de ajuda eu preciso quando eu tiver uma pista preliminar. Alteza, é melhor que você me dê uma maneira de me comunicar com você. Um detetive particular que visita frequentemente esta mansão definitivamente levantaria suspeitas. Edissaque acenou com a cabeça e disse como se estivesse preparado. Vou pedir a alguém que alugue secretamente a casa ao lado de você, 13, Minsk Street. Quando precisar fazer contato, escreva uma carta para seu vizinho sobre a visita e coloque-a na caixa de correio. Quanto à recompensa, você deve saber que não sou uma pessoa mesquinha, mesmo que acabe em fracasso. Contanto que você contribua e assuma o risco, você ainda receberá renda correspondente. Se você descobrir a verdade, darei a você uma recompensa suficiente para sua aposentadoria. Este príncipe faz as coisas com muita rapidez e decisão. Aposentadoria, isso seria pelo menos 3.000 libras. Clem suspirou secretamente. Tudo bem, que o espírito de Tallin esteja em paz no reino da tempestade do raio. Ele se curvou. Edissaque assentiu levemente e instruiu seu velho mordomo. Leve o detetive Moretti para fora e volte para Minsk Street. Por que você não me deixa para o almoço? Você não está tratando seu convidado de uma maneira um pouco arrogante demais. Claro, provavelmente tem a ver com o fato de ser muito antes do meio-dia. Kleino provocou silenciosamente. Ele seguiu o velho mordomo até a entrada da mansão e recuperou o coldre da arma, o revólver e as balas. Na Minsk Street, 15, Klein parou na janela oriel e observou a carruagem com o brasão real se afastar. Sherlock Moretti pode morrer a qualquer momento se as investigações forem realmente mais profundas. Quem sabe alguém pode estar me observando agora. Por enquanto não, já que ainda não fiz nenhum movimento. Klein franziu a testa e ficou parado. Neste momento, ele estava extremamente ansioso para avançar para Faceles. Não posso me dar ao luxo de esperar pela exploração do túmulo da família Amon pelo Machinery Verminde. Eu tenho que continuar tentando comprar a característica sombra de pele humana através de outros canais. Afinal, ninguém sabe quanto tempo vão demorar os preparativos do Machinery Verminde. E se ceder um mês ou mesmo meio ano? Isso não é impossível. Eles podem primeiro enviar pessoas para vigiar a entrada e coletar lentamente as informações correspondentes para garantir que nada dê errado. Não é uma estratégia ruim, mas não é algo que eu possa esperar. Enquanto os pensamentos corriam pela mente de Klein, ele tomou sua decisão. Às 14h45, ele levou seu jornal para o banheiro e se preparou ativamente para a reunião de tarô desta semana. 3 horas em ponto. Um brilho ilusório vermelho profundo surgiu quando Aldreha olhou em volta de bom humor. Ontem à noite, ela finalmente recebeu a fórmula da poção do psiquiatra da sequência 7 com a qual estava sonhando. Suas emoções ainda eram uma mistura de excitação,
agitação e serenidade. Além disso, os alquimistas da psicologia não pediram imediatamente que ela fizesse nenhuma contribuição, alegando que era um avanço. Eles tinham plena confiança na excelente capacidade da senhorita Audrey de compensá-los. Nenhum novo membro. Audrey levantou-se e olhou para o final da longa mesa de bronze. Ela levantou as pontas da saia e fez uma reverência. Boa tarde, senhor tolo, boa tarde. Sua voz leve e alegre quebrou o silêncio imutável acima do nevoeiro e permitiu que Klein, que vinha se sentindo um pouco deprimido, se livrasse temporariamente dos problemas que o mundo exterior lhe causava. Ele acenou levemente com a cabeça e respondeu às saudações dos membros. Quando ela se sentou novamente, Audrey trouxe os outros membros à vista e criou uma cena dinâmica com as observações anteriores. Ao se curvar, o senhor enforcado silenciosamente avaliou o senhor louco com discreta curiosidade. Então, ele olhou para o senhor Orlo em antecipação. Em outras palavras, com ele tendo um relacionamento profundo com a Igreja das Tempestades, ele conhece os detalhes do assassinato do Duque Negan e está ciente do aparecimento do herói bandido Imperador Negro. Ele tem o desejo de investigar a verdade oculta por trás deste assunto. Parece haver um resultado em relação à característica Werewolf Beyonder que o Sr. Orlo confiou para vender, e ele provavelmente também encontrou as características da sombra de pele humana ou um cabelo de naga do fundo do mar. As emoções do sol são muito estáveis e relaxadas. Isso significa que ele acredita que a vigilância da Cidade de Prata sobre ele foi suspensa. Em que ele se baseou para fazer esse julgamento? Ele foi realocado para as chamadas equipes exploratórias. Force está um pouco deprimido apesar de se sentir relaxado. Ela passou no teste do membro da família Abraham e se tornou sua aluna, mas foi forçada a aceitar algo que era desvantajoso para ela. O Senhor Mundo está tão frio e profundo como sempre. Talvez quando eu alcançar a sequência 7 ou 6, eu seja capaz de entender suas mudanças emocionais e pensamentos. Bem, Tifol ainda é misterioso, poderoso e insondável. Uma série de pensamentos passou pela mente de Audrey. Ela olhou para a figura envolta na névoa cinza e disse, Honorável Senhor Tolo, obtive 3 novas páginas do Diário de Roselle. Era uma cópia que ela havia pedido aos alquimistas da psicologia. No entanto, como ela só havia mencionado ontem à noite, Escalante só teve tempo de lhe dar 3 páginas então, pouco tempo. Que tipo de recompensa você quer? Klein perguntou com um sorriso. Audrey respondeu com sinceridade, você pode apenas tratar isso como uma recompensa por responder à minha pergunta anterior. Ao dizer isso, ela teve uma sensação inexplicável de se exibir. O senhor enforcado e o resto de vocês ainda não sabem da existência da Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. Ufa, que inveja! Eu me pergunto para qual problema a senhorita Justice procurou orientação em particular. Vou escrever para o professor quando voltar e vou perguntar se ele está com o Diário de Roselle. Não, para o mundo exterior, caderno. Force imediatamente teve o desejo e a motivação. Sob o olhar desconfiado do enforcado, Klein assentiu sem nenhum cuidado. Claro. Audrey rapidamente produziu 3 páginas de anotações, de diário fulvo e as passou para o Sr. Tolo. Klein nos pegou e leu. Na primeira página, estava escrito, 13 de janeiro, contato com o Senhor do Ouro estabilizado. Este é um provérbio chinês, que envolve pular no Rio Amarelo. Capítulo 440, Família de Anjos. Assim que Klein pegou o diário, Audrey acrescentou, Sr. Tolo, ainda tenho 10 páginas do diário que serão dadas a você mais tarde. É para o pagamento de sua bênção anterior. Ela repetiu sua promessa particular para não deixar o Sr. Tolo pensar que ela havia esquecido, e a razão pela qual ela pagou pelas informações sobre a Ordem do Eremita do Crepúsculo foi primeiro saldar a dívida, tendo a intenção de mostrar um pouco o pagamento pela bênção. Force refletiu sobre essas palavras e de repente percebeu um importante descuido de sua parte. Sobre o assunto da família Abraham, o Senhor Louco enviou seu anjo para me ajudar a interferir na adivinhação. Eu deveria ter pago uma quantia apropriada. Oh não, eu não percebi isso de forma alguma. Eu pensei, como todos os rituais, que era o fim dele uma vez que fosse concluído. Por um momento, Force entrou em pânico. Durante a magia ritualística comum, se alguém orasse pedindo a ajuda de uma divindade ou de uma existência correspondente, eles realizariam um sacrifício antecipadamente. Queimar óleos essenciais, extratos e essências de ervas que agradassem o alvo equivalia a fazer um pagamento adiantado, mas nos rituais correspondentes ao louco,
Havia muitas etapas que podiam ser omitidas, e o preço só podia ser pago depois. Às vezes, não havia nem necessidade de oferecer nada. Force, que já estava acostumado com o primeiro, acabou deixando apenas uma palavra de agradecimento. Ela olhou apressadamente para o final da longa mesa de bronze e disse sinceramente: Honorável Senhor Tolo, sua interferência de adivinhação me ajudou muito. Vou tentar encontrar 10 páginas do diário de Roselle o mais rápido possível também. Vendo o desempenho de Miss Justice e Miss Magician, ocorreu a Derrickberg que lhe havia encontrado uma maneira de expressar plenamente sua gratidão. No entanto, a Cidade de Prata não possui as páginas do diário do chamado Imperador Roselle. Bem, o Senhor Louco se interessa muito por história, então terei que ler mais livros e registros sobre isso. Com o pensamento, Derrick fez uma promessa ao Senhor Tolo que estava sentado bem acima deles. O enforcado assistiu a tudo isso de lado e não teve dúvidas de que o louco tinha um anjo a seu serviço. Qualquer organização deveria ter um personagem como a Miss Justice. O poder de um modelo é ilimitado. Com muitas dívidas a cobrar aparecendo do nada, Clem suspirou feliz por dentro. Como o alto e poderoso Senhor Tolo, ele sempre achou estranho pedir compensação diretamente, e sempre acreditou que ajudar os membros de sua própria organização era uma coisa normal e razoável de se fazer, sem a necessidade de fazê-lo. Tão dependente de transações. Assim, ele não controlou o tio Orly para fazer a performance apropriada para lembrar a todos. Claro, se Justiça e os outros estavam dispostos a pagar, então Clem não tinha a intenção de recusá-lo. Tudo bem. Ele sorriu e acenou com a cabeça antes de voltar, o olhar para o diário em suas mãos. 13 de janeiro, contato com o Senhor Porta estabilizado. O poderoso Beyonder, que está perdido na escuridão e preso na tempestade, não me apressou para completar um ritual complicado e difícil para ajudá-lo a retornar ao mundo real. Ele parece ter entendido que tem que inventar algo que me comove, em vez de me dar 3 desejos intangíveis, para que eu considere se devo correr os riscos ocultos de salvá-lo. O Senhor é capaz de fazer contato com o mundo real em momentos específicos e por meio de métodos específicos, e deve ser capaz de observar muitos detalhes. Enquanto falava sobre a carta Lua, pensei em um assunto que Zaratu mencionou. Ele disse que a escola de pensamento da vida adora a Lua, mas não a deusa da noite eterna. Sim, eu mesmo adicionei a segunda metade. Portanto, perguntei a um especialista da quarta época, Senhor Porta, sobre esta questão. Ele riu e da mesma forma não deu uma resposta direta. No entanto, em comparação com o vidente furtivo que fala meias verdades, me fazendo querer espancá-lo, ele é muito mais franco. Ele me disse que se fosse escolher uma carta do tarô para representar a deusa da noite eterna, ele não escolheria a lua, mas a estrela. Isso torna as coisas muito interessantes. Eu pressionei: quem é o verdadeiro dono da lua? Sua resposta foi ainda mais digna de prazer. Ele disse com uma risada que Timon atualmente não tem dono. Se eu não entendi mal, então ele quis dizer que o pico do caminho da lua está vazio. A sequência 0 está vazia. Isso não está certo. Não existe uma lua primordial. Ao ver isso, Clem de repente teve esse pensamento. Ele já havia antecipado que a carta lua não representava a deusa. Fosse a fé da escola de pensamento da vida, a atitude dos vampiros ou os registros no livro dos segredos, todos apontavam vagamente que meia-noite não era a lua. Em contraste, a vampira ancestral Lilith e a lua primordial se assemelhavam à sequência 0 deste caminho de mais maneiras. De acordo com as lições de história da Cidade de Prata, Lilith provavelmente caiu na Era das Trevas, a segunda época. No entanto, a lua primordial era uma existência na qual as pessoas ainda acreditavam e enviavam respostas até hoje. Claro, aqueles que rezavam para ela não acabariam bem. Porque o Senhor Porta disse que a lua não tinha dono no momento. Como visto no livro dos segredos, a lua primordial ainda existia durante a quarta época. Clem quase franziu a testa. Logo, ele veio com 3 palpites. Primeiro, o Senhor Porta não sabia o suficiente sobre a lua primordial oculta, mas essa era uma possibilidade muito baixa. Segundo, que a lua primordial era na verdade o disfarce de outra divindade, não ocupando essencialmente a posição do caminho da sequência 0 da lua. Terceiro, que ela era uma sequência 1 do caminho da lua ou estava disfarçada e tinha o artefato selado correspondente. E mais uma possibilidade, a resposta da singularidade do caminho da lua. Clem murmurou silenciosamente.
O ingrediente Beyonder mais importante na fórmula da poção da sequência 0 descrita pela carta do Imperador Negro não eram todas as características do Beyonder da sequência 1, mas algo chamado singularidade. Caminhos diferentes tinham singularidades diferentes. Um verdadeiro Deus era único. Além do primeiro palpite, as outras possibilidades não são pequenas. Qual é o caminho do Beyonder da Lua? Klein abriu a segunda página do diário e teve a sorte de descobrir que ela estava ligada à página anterior. Continuei pressionando, mas o Sr. Porta se recusou a dizer mais. Ele acha que vou resgatá-lo abrindo meu apetite. Sonhe. Eu escondi minha curiosidade e zombei do Sr. Porta por não ser respeitoso o suficiente com os verdadeiros deuses. Ele casualmente, sim, casualmente me respondeu. Esta é a atitude que um nobre da quarta época tem para com as divindades. Esse cara é muito bom em atuar. Porém, eu realmente estou interessado na nobreza da quarta época, então aproveitei para perguntar. O Sr. Duor me disse que na dinastia Tudor, havia 5 famílias nobres, Abraão, Antígono, Amon, Tamaraé, Jacob. Cada família era conhecida como uma família de anjos, e eles possuíam uma força tremendamente assustadora. Família Angel, apenas o nome em si levanta muitos problemas. Realmente faz alguém ansiar por isso. O Sr. Duor disse que o número de famílias Angel na quarta época ultrapassou os 5. Havia famílias Aratu e Zoroaste, que sempre foram leais ao Império Salomão, as famílias Augustus, Sauron, Enor, Castilho da dinastia Transueste, e as furtivas famílias Andariel e Beria, bem como a família Demomenes que se originou de uma verdadeira deusa que estava um passo acima das famílias Angel. Então, o último vencedor da quarta época foi a dinastia Transueste, mas para onde foi sua família real? As 4 famílias de anjos, Augustus, Sauron e os outros, dividiram o continente do norte. Assim como o Sr. Porta disse da vez anterior, as potências mais fortes da quarta época excedem em muito minha imaginação. No entanto, a maioria deles foi enterrada nas cinzas da história. Até a família Sauron diminuiu, destruída por mim. Em outro de 1 a 2 milênios, talvez a família Augusto não exista mais, apenas os verdadeiros deuses parecem capazes de iluminar para sempre o mundo real. Embora algumas divindades tenham perecido na quarta época, elas devem ser poucas em número. Isso me faz pensar em algo que foi escrito anteriormente em um romance da web que memorizei. Pode ser usado aqui com algumas alterações. As cinzas aguardam aqueles que não conseguem se tornar verdadeiros deuses. Depois que o período de comunicação terminou, o Sr. Porta desligou. Ele é como um prisioneiro que foi libertado em liberdade condicional por um período fixo de tempo. E ele sabe muito. Quando ele mencionou a família Zaratu, havia um leve desprezo em seu tom. Talvez eu precise manter meu relacionamento com o Sr. Porta. Além da Igreja do Deus do Vapor, Zaratu, e aquela organização secreta e antiga, devo deixar outra saída. Ao contrário do ditado, uma lebra astuta tem muito mais do que 3 buracos. Quando o Imperador Roseli estava lutando no final, ele estava apenas pensando na organização que se suspeita ser a Ordem dos Eremitas do Crepúsculo. Ele não mencionou o Sr. Porta. Algo aparentemente aconteceu no meio. Então, o ancestral da família real Luen, a família Augustus era na verdade tão rica e poderosa para ser uma família Angel. No entanto, porque a família real da dinastia Transueste, a qual eles eram leais, desapareceu assim. Clay de repente pensou em algumas coisas, e seu desejo de limpar a névoa que envolveu a história da quarta epocha e ver sua verdadeira aparência crescer. Este também foi o maior hobby do dono original de seu corpo. Talvez aquela relíquia subterrânea com 2 assentos lado a lado e um terrível espírito maligno me ajude a responder a muitas perguntas. Klein baixou o olhar e virou para a terceira página. 2 de junho, Bernadette massageou minhas costas. É bom ter uma filha. Ela sabe cuidar de seu velho pai, e embora eu possa ver o que ela quer de relance, pelo menos ela está disposta a representar. Além disso, ela fez um bom trabalho. Perguntei a ela qual caminho de Beyonder ela queria. Ela disse que estava indecisa, mas gostou da máxima de faça o que quiser, mas não faça mal. 3 de junho. Eu vi Floren novamente. Ele está muito diferente de antes, como se fosse uma pessoa diferente. Não, ele ainda tinha suas memórias originais e algumas de suas características distintivas, o que é suficiente para provar que ele é ele.
O que exatamente aconteceu com ele para experimentar uma mudança tão grande? Talvez uma metáfora possa ser usada para descrevê-lo com mais precisão. Alguns monstros são suturas físicas, enquanto ele é um monstro de suturas mentais. 5 de junho. Eu obtive um livro antigo. Na verdade, ele menciona o nome da demônia primordial, não um nome honorífico. O nome dela é Sheik, mas é nome de homem. Este livro antigo é falso,